a nossa geração tem um ponto diferente. Estamos vivendo muito e não teremos 8, 9, 10 filhos para nos sustentar. É cada um por si agora. Se eu não preocupar com minha aposentadoria, eu vou passar fome na velhice. Quanto antes a gente começar, melhor. Porque o melhor amigo do investidor é o tempo. Que o dinheiro, ele se trata muito mais de comportamento, né? Então, por isso que tem pessoas que ganham pouquíssimo e tem tudo, pessoas que ganham muito, não tem nada. Educação financeira não é sobre ter dinheiro. Na verdade, é sobre você saber tomar decisões com o dinheiro que passa na sua mão, sendo ele muito ou pouco. Eu mereço. Não. É o famoso eu mereço. 1000 é caro, mas 10 de 100 não é. Só se vive uma vez. Você que tá assistindo aí, inclusive. Fala a verdade, você tem uma roupa que tá no seu guarda-roupa agora, com a etiqueta que você comprou numa promoção que você achou que você precisava usar e nunca usou, não tem? Eu sei que tem, você tá rindo aí. Né? Acontece, a maioria dos alunos caem com isso, né? Seja muito bem-vindo ao podcast que pode mudar as suas finanças de uma vez por todas. Estamos aqui hoje, Betânia, especialista em planejamento financeiro, fundadora da Castelo Forte, empresa que já está há mais de 5 anos no mercado, ajudando as pessoas a realizarem seus sonhos e colocar as finanças em dia, juntamente com a Esther, especialista em planejamento financeiro também, atuando junto com a Castelo Forte, colocando também os sonhos das pessoas de forma palpável, né? Fazendo virar realidade. Eu, Thiago Campos, especialista em planejamento financeiro, fundador do Missão Liberdade Financeira, da mesma forma carregando essa missão de ensinar as pessoas a organizarem suas finanças e investir melhor. Gente, vamos falar aqui hoje sobre os principais pontos da educação financeira, né? A gente vai falar um pouco sobre como é triste, como é pesado a gente ver pessoas tão competentes, tão trabalhadoras que saem de casa todo dia cedo, dão o seu suor no trabalho, voltam para casa no final do dia desgastada, e esse ciclo vai se repetindo. Acaba o mês, o dinheiro eventualmente não dá nem para pagar as despesas, acaba um ano a mesma coisa, 5 anos a mesma coisa, e quando assusta a vida passou. E, para quem vive dessa forma, temos a notícia, entre aspas, ruim, que a vida está ficando cada vez mais longa, né? A expectativa de vida está se aumentando. Exatamente. Então, a ideia aqui hoje é basicamente um bate-papo em 2 momentos. No primeiro momento, trazer uma conscientização da importância da educação financeira. E se você já clicou aqui, eu tenho certeza que você sabe que é importante, né? Afinal, você escolheu assistir esse conteúdo. Mas a gente vai trazer dados para te mostrar que é muito mais importante do que você imagina ainda. E o segundo momento que a gente vai falar bastante sobre investimento. É aquele momento que você vai entender como o dinheiro deve ser utilizado para trazer paz para você, o dinheiro trabalhar por si próprio, né? E não você trabalhando pelo dinheiro. E se você está bem atento até esse momento, você deve ter reparado que o nosso podcast ainda não tem nome. Então, para quem já nos acompanha, né, no Instagram e no YouTube, tanto pelo Missão Liberdade Financeira, quanto pela Castelo Forte, o que a gente quer de vocês é, deixe aqui nos comentários sugestão de nome para o nosso podcast, a gente vai escolher alguns, depois abrir para votação, e a gente quer construir esse processo com vocês. Então participe, nos ajude a batizar o nosso podcast aqui. Bom, e para começar, eu acho que... Esther, eu acho que a gente pode começar quebrando o que para muitas pessoas é um grande tabu, né? Que para pensar em investimento, pensar em organizar suas finanças, é necessário já ter ou um salário muito alto, ou ter um patrimônio grande investido, e eu acho que não é muito bem por aí não, né? Eu queria sua opinião sobre isso, o que você conta? Então, Thiago, educação financeira não é sobre ter dinheiro. Na verdade, é sobre você saber tomar decisões com o dinheiro que passa na sua mão, sendo ele muito ou pouco. E eu ainda digo mais, que quem tá mais apertado aí financeiramente, é que deveria buscar mais a educação financeira. Muitas vezes, quem tá apertado olha pro boleto, né, aqueles boletos acumulando e fala assim, meu Deus, como é que eu vou me educar? Que eu olho, eu preciso de dinheiro, não preciso de educação, preciso de dinheiro. Exatamente. Só que é justamente isso daqui que a gente quer trazer para os nossos ouvintes aqui hoje, né? Porque senão você fica preso nesse ciclo vicioso de não me educo porque não tenho dinheiro, mas também não tenho dinheiro porque não me educo. E a gente pode usar uma analogia também de que, por exemplo, quem procura um nutricionista ou vai numa academia, por exemplo, não é só quem está em forma, pelo contrário. Perfeita analogia, né? Exatamente. Pelo contrário, é quem está buscando isso. Então, da mesma forma, funciona aqui a educação financeira, para ajudar quem ainda não conseguiu se organizar financeiramente,
para conseguir, né, realmente chegar nesse ponto aí de ter muito dinheiro e alcançar seus objetivos. Uma coisa que acontece muito comigo, eu não sei se é comum com vocês, mas tem muita gente que vira pra mim e fala assim: nossa, Esther, gosto muito do seu trabalho e preciso muito da sua ajuda. Só que, aí a pessoa vira pra mim e fala assim: só que, Esther, eu preciso me organizar financeiramente antes de te contratar. Já ouvi muito. Já falaram isso com vocês? Já ouvi demais. Pois é. Deixa eu emagrecer pra entrar na academia, né? Exato. É a mesma ideia. E aí, quando falam isso comigo, eu fico pensando assim, gente, é a mesma coisa de quando a nossa mãe contratava uma faxineira e ela arrumava a casa toda antes da faxineira chegar. Mas não é isso. O nosso papel aqui é justamente ajudar as pessoas a se organizarem. E é muito legal porque quando você começa a organizar, é muito nítido que a gente vê o resultado muito rápido, de forma que a gente consegue encaixar o valor ali, o investimento que é feito numa consultoria, numa mentoria, e você não vai fazer falta, na verdade, pelo contrário, aquele dinheiro você gastaria com qualquer outra coisa que não iria te trazer, às vezes, benefício nenhum, com gastos totalmente desnecessários, mas aqui não, né? Na consultoria, na mentoria, isso vai mudar a sua vida, com certeza. E aí, a gente, então, tem que realmente, aqui, eu acredito que com a educação financeira, a gente consegue trocar essa mentalidade. Troca a mentalidade de sobrevivência, onde a pessoa vive só apagando incêndio, pagando boleto e apagando incêndio, para uma mentalidade de planejamento, que você consegue antecipar mesmo, né? Consegue fazer um planejamento do seu ano, planejamento do seu mês. Não é chegar no final do mês e fiquei negativo e agora o que eu faço? Se Deus quiser dar certo, né? Vou pagar um Pix parcelado no cartão. Não, você já consegue prever com antecedência mesmo o que vai acontecer naquele mês e já tomar alguma atitude em relação àquilo. E isso é muito importante, né? Então, assim, o que eu falo, Thiago, é que educação financeira é para todos, mas, assim, principalmente para quem se encontra nesse cenário aí de apertado, muito boleto para pagar, né? Que não tá dando conta realmente sozinho de gerir as suas finanças. Exatamente. E aí, assim, com essa urgência de começar, de organizar o presente, isso é o que nos permite olhar para o futuro. Né? Pensar na nossa aposentadoria, no nosso futuro. E aí, Betânia, o que você pensa sobre isso? Então, justamente, né, essa parte de consultoria, de planejamento financeiro, a gente tem aquela parte de análise. Então, onde o cliente vem para a gente entender o que ele quer, quais são os objetivos, quanto de renda. E uma das perguntas, né, que eu faço para esse meu cliente, para ver o quanto que ele está pensando ou não no futuro cliente, você quer se aposentar com quantos anos e ganhando quanto? Uhum. E aí 90% das pessoas, Thiago, responde assim: nossa, não sei. Nunca parei para pensar sobre isso. Verdade. Gente, como isso é uma coisa tão importante, né? Todo mundo devia ter essa resposta assim, na ponta da língua. As pessoas não param para se preocupar que estão envelhecendo e que vão ter que aposentar um dia, né? Exatamente, mas até essa consciência para mim, né, que já é da área, eu tô na área financeira desde 2009, então bastante tempo. Mas foi só há 5 anos atrás que eu me formei na faculdade, né, o meu TCC foi exatamente sobre qualidade de vida na aposentadoria. E aí que foi quando eu comecei a estudar um pouco mais, fazer mais pesquisas, entender o sistema piramidal de aposentadoria aqui no Brasil, que eu fiquei em estado de choque. Eu falei, gente, isso daqui, eu preciso falar para o máximo possível de pessoas que é assim que funciona. Como que isso não sai no jornal todos os dias, né? Todos os dias, exatamente. Então, assim, para esse perfil de cliente que a gente pergunta com quantos anos quer se aposentar, ganhando quanto, e a pessoa não sabe responder, ou dá uma resposta mais engraçadinha, né? Eu quero me aposentar amanhã, ganhando 50 mil. Então, e aí quando eu pergunto para eles, né, tá, ok, você quer se aposentar com 60, com 50 anos, mas você já está fazendo alguma coisa em relação a isso? Uhum. E a resposta também é óbvia que não estou fazendo. E assim, pensar hoje que, né, para o nosso ouvinte que tem na faixa dos 20, 30 anos, achar que vai se aposentar com 60, 65,
é uma ilusão. Exatamente. É uma ilusão, porque justamente por causa desse modelo que a gente tem hoje de aposentadoria, né, Thiago? Então, até queria ouvir sua opinião a respeito disso. Você acha que o modelo Chegou a bomba. do INSS hoje, ele é um modelo promissor? Você acredita que isso vai trazer bons frutos lá no futuro? Quando a gente se aposentar? Nossa, Betânia. E isso é exatamente o motivo pelo qual me fez começar a falar sobre isso. Aham. É o que você falou, né? É uma estrutura piramidal. A gente tem no nosso consciente que é uma pirâmide, é uma coisa boa. Quando a gente fala de pirâmides financeiras, né? Certamente é algo que a gente associa com coisas ruins. Sim. E é o nosso INSS. Infelizmente, a lógica dele já não se sustenta mais. Isso foi pensado no modelo. Já tem muitas décadas, isso a gente copia da Europa, né? Salvo engano, da Alemanha, inclusive. Sim. Em um momento em que os idosos não viviam tanto e os casais tinham muitos filhos. Então, a lógica era, jovens em idade produtiva garante a aposentadoria, né, daquele idoso. E isso talvez é muito abstrato quando a gente fala que Brasil, 220 milhões de habitantes e tal, isso a gente perde um pouco a percepção. Mas o que eu gosto de falar muito com os nossos alunos nesse momento, de explicar o problema do INSS olha para sua casa, me conta a sua família aqui, seus avós. Quantos irmãos seus avós tinham? Geralmente a resposta vem em um número acima de 10. Seus pais? Não, já 5 ou 6. E você? Eu tenho um irmão. Eu sou filho único, inclusive. Esse é o problema do INSS. No passado, quando a gente olha para dentro de casa, nossos avós poderiam se dar o luxo, inclusive, de nem preocupar com a aposentadoria. É fácil para uma família que tem 7, 8, 10 filhos, esses 10 filhos se juntarem, garantir o sustento e a dignidade daqueles pais quando na velhice. A geração anterior dos nossos pais já começou a apertar. Poxa, 2, 3 filhos sustentar um casal de idoso já pesa. No meu caso, só eu sustentar 2 já pesa, já é quase impossível. E essa lógica familiar, que é muito perceptível, né, quase muito didático pra gente entender, é o mesmo problema do INSS. Então, o que a gente mais escuta, Thiago, então você é um crítico do INSS, para de pagar, briga com o INSS? Não. Tem meio do caminho aí que a gente também não pode ser leviano em dizer que o INSS é um grande problema, que o INSS tem uma parte assistencial que é interessante, tem uma parte de seguro, tem a parte de acidentes, que tem a parte inclusive de natalidade, né? Então não é também que o INSS é um vilão e que deve ser ignorado por completo. Mas ele pode não ser o suficiente lá no futuro, Exatamente, inclusive eu gosto muito dessa definição, né? O INSS é isso, não será suficiente. Exato. O ponto é a pessoa garantir, apostar o seu futuro, a sua dignidade na velhice no INSS. É triste dizer, mas é verdade, essa pessoa vai passar fome. Não tem jeito, não tem como, e é matemática básica. Então, nesse modelo piramidal que a gente tem hoje, você está me falando que quando eu for me aposentar lá daqui 30, 35 anos, não vai ter gente suficiente contribuindo para eu ter uma aposentadoria de qualidade. Então, pode ser que eu receba bem menos. Exatamente. Em números de hoje, né, a gente já tem um teto, que é na casa de R$8.000, não é um valor que pode-se dizer que as pessoas vão passar necessidade, mas também não é um valor que dá para sustentar um casal de idoso com tranquilidade, para pagar remédios, para pagar um plano de saúde, lazer, já aperta. E, considerando que os casais estão tendo cada vez menos filhos, e as pessoas estão vivendo muito, isso aí só tem 2 variáveis para mexer. Ou as pessoas vão se aposentar cada vez mais tarde, sucessivas reformas da Previdência deverão acontecer, e a gente vai ver, como a Europa já anunciou, perspectiva de aposentadoria a partir de 73 anos. Exatamente. A segunda variável que tem que mexer, a alíquota de contribuição. É matemática básica, não tem como fugir dessas 2 variáveis. Então esse é o ponto, é por isso que a gente fala tanto de educação financeira. Tem certeza, não é o meu plano, tenho certeza que não é o de vocês também, espero que não seja de quem nos escuta. Tem que trabalhar até o último dia da vida para poder pagar as suas contas e manter alguma dignidade ali, né? Mas enfim, é nessa linha. E tem artifícios, né? A gente tem como ir construindo um mecanismo para ir se protegendo ao longo da vida. A educação financeira certamente é o pilar para isso. Tem dispositivos de previdência privada. Exatamente. E, enfim, o que você pensa sobre dispositivos desse tipo, produtos desse tipo, né? De previdência privada, para nos proteger do INSS?
Então, Thiago, hoje tem muitas formas, né, muitas estratégias, muitas pessoas gostam de usar fundos imobiliários ou ações focadas em dividendos, mas uma estratégia que a gente gosta muito lá na Castelo é a previdência privada. A questão que eu acho é que a previdência privada ela foi muito mal interpretada por muito tempo aqui no Brasil. Mas por quê? Realmente tem razão dela ter sido mal interpretada, porque ela foi vendida por muito tempo, eu acredito assim, como um produto de meta dos gerentes do banco alcançarem a meta deles. Então, muitas vezes aquele produto ali era interessante para o banco, mas não era interessante para o cliente. Sim. Então, isso aí a gente chega no quê? Num estudo, por exemplo, da CNN, que ela lançou recentemente, que 96% das previdências privadas do Brasil em renda fixa, elas não batem nem o CDI. Caramba, 96%? Não bate nem o CDI. Caramba. E assim, a maior parte do dinheiro do brasileiro tá nessas previdências, que são as previdências dos bancões, né? E o pior não tá aí não, tá, Thiago? Não é possível. Não para aí. Além delas não baterem nem o nosso benchmark, que é o CDI, são cobradas taxas altíssimas de administração, coisas assim, de 3% a 4% ao ano. Então, além de ter também aquela taxa de carregamento, gente, eu tenho pavor da taxa de carregamento, que é uma taxa que você paga só de colocar o dinheiro. É um pedágio que é pago só para isso, que não faz sentido nenhum. Então, assim, realmente, pensando nesse cenário, nessas previdências que foram por muitos anos aí veiculadas aí, não faz sentido. Mas, hoje em dia, felizmente, o mercado evoluiu. E temos, sim, hoje, gestoras independentes, né, com planos de previdências muito bons, com taxas já mais justas e que realmente fazem sentido para o brasileiro. E a gente recomenda muito, inclusive. E aí, a gente gosta muito da Previdência por causa de 3 vantagens, assim, que eu acho que são as principais. A primeira é a questão da sucessão, né? A Previdência não passa por inventário. O valor que tá ali, pelo menos até então, né? Isso tá para mudar. O investidor tem um dia de paz, né? O investidor não tem dia. Essa discussão, ela sempre vem à tona, né? A respeito dessa parte da Previdência, compor ou não o inventário. Mas assim, até então, tá tudo certo, não vai pro inventário. Então, é uma forma mesmo de sucessão patrimonial em que, caso o titular venha a falecer, o dinheiro vai diretamente para os beneficiários em questão de dias, né, sem burocracia. E até ajuda os beneficiários ali, os herdeiros, a pagarem o inventário, que a gente sabe que é muito caro. E muitas vezes a pessoa não tem nem condição de pagar e não consegue ter acesso a toda a herança. Então, realmente, nessa questão de sucessão patrimonial, eu vejo como uma grande vantagem. Outra vantagem também é o benefício fiscal que a gente tem através do plano PGBL, que a gente consegue deduzir a sua renda tributável anual e, com isso, diminuir a quantidade de imposto pago ou até, às vezes, receber uma restituição. A gente usa muito essa estratégia com os nossos clientes, inclusive. Tem gente que, às vezes, assim, com essa estratégia que a gente usa da Previdência, já até se paga o valor da consultoria ali. Exatamente. Então, eu posso te falar que só não gosta de imposto de renda quem não aprendeu isso ainda. Porque quem já entendeu, geralmente faz até feliz, porque vai receber um dinheirinho a mais ali. A restituição tende a realmente acontecer, né? Exatamente. Isso é uma outra informação que ela não é tão divulgada. Sim. Então, no momento da consultoria, a gente percebe os clientes. Gente, mas como que eu nunca soube sobre isso, né? Nunca ouvi falar que podia fazer. Nem meu contador me falou isso. Então, a consultoria, ela se faz bem presente, assim, para trazer esses benefícios fiscais, né? Exatamente. Então, assim, é uma vantagem tremenda aí da Previdência. E a terceira vantagem, assim, que eu considero também, é a questão tributária. Por quê? Se você investir por mais de 10 anos e escolher uma tabela regressiva ali, você consegue chegar no imposto de 10%. E qualquer outro investimento que você fizer aí de renda fixa, o mínimo que você alcança de alíquota é 15%. Então, assim, esses 5% de diferença faz, na verdade, uma grande diferença quando pensando no montante, né, de aposentadoria. Então, esses benefícios da Previdência são muito, muito bons.
Então, assim, nesse caso que a gente aconselha muito a previdência, mas, claro, tem que analisar as taxas, né? Analisar como é que tá a rentabilidade, se é realmente uma gestora séria, boa. E é isso aí que a gente faz muito na nossa consultoria. Tem muitos clientes que chegam pra gente com previdências dos bancões aí, quando a gente vai ver, não tá batendo nem 60% disso daí. Então, assim, a gente estava olhando que existem mais de 14 mil fundos de previdência. Então, como que a pessoa sozinha consegue identificar qual que é a gestora boa, qual que é a gestora ruim, se o banco tá te passando meio para trás, só ele que tá recebendo e você não. Gente, como é que isso é triste, né? Você pensa bem. A maioria das pessoas, é isso que a gente comentou no começo, elas estão ali sobrevivendo, todo o salário que entra, ela usa para pagar suas despesas e fica no 0 a 0. Uma parcela já reduzida consegue ter um residual para começar a investir e planejar a aposentadoria. E aí essas pessoas acabam sendo conduzidas a colocar o dinheiro que era para dar essa segurança em produtos ruins, né? É triste isso. Isso realmente é lastimável. Como que a falta de educação financeira, conhecimento nessa área, acaba colocando pessoas até bem intencionadas, aquelas que estão querendo tirar 10 para a casa dela, em situação triste, inclusive, né? Thiago, contar, se a Esther me permite, né? A Esther, antes dela se tornar consultora, ela foi a minha cliente. E ela veio justamente com essa queixa, porque ela pesquisava muito sozinha, né? Então ela queria aprender, lidar melhor com as finanças dela. E ela chegou nesse ponto da previdência e ela não conseguia. Ô, Thiago, eu travei. Na hora que chegou, assim... Como que eu escolho? Não, na hora que chegou, e aí tipo, tinha PGBL, VGBL, tabela regressiva, progressiva. Eu falei assim, gente, eu vi vários vídeos, mas eu não conseguia escolher. Eu falei assim, gente, como é que eu vi muitos vídeos também de pessoas falando dessa questão, desse dado que eu acabei de dar aqui, que a maioria das previdências não batia nem CDI. Eu fiquei assim, gente, não é possível. E todas que eu olhava, eu até cheguei a olhar, procurar algumas, e nenhuma batia realmente, das que eu, assim, da pouca informação que eu tinha. Eu falei, não é possível, mas tem boa, só que eu não tava conseguindo encontrar. E aí eu achei aqui a minha salvadora. Nesse sentido financeiro, a Bethânia realmente mudou a minha vida. E, nossa, assim, fez toda a diferença, não só nessa questão da previdência, mas foi o que me fez procurar ela, inicialmente. E aí ela me ajudou a estruturar tudo. Não só esses meus planos de longo prazo, mas toda a minha vida. O presente, né? E aí eu consegui... Agora eu tô com muitos outros planos e com a vida já muito bem estruturada. Agora eu tô aqui, na verdade, participando de um podcast de finanças que eu nunca... Nem nos meus maiores sonhos eu poderia imaginar, mas me descobri muito nessa área, né? É uma área muito interessante e eu espero que as pessoas que estejam aqui ouvindo também busquem mais conhecimento, porque isso realmente transforma vidas. E a Esther sempre foi a cliente curiosa, assim, você tem que explicar exatamente o porquê. E a gente gosta de trazer essa clareza, né, nós consultores, dentro ali da reunião, para mostrar em gráficos, em números, o porquê que a gente prefere isso ou aquilo. Isso traz muito mais segurança, né? A gente não fala diretamente para o cliente, faz isso ou faz aquilo. A gente mostra os caminhos para ele ir tomando decisões juntos, né? Então, isso é bem interessante também. Eu volto ao paralelo da academia, né? Eu gosto muito de comparar essas duas áreas. É a mesma coisa da gente contratar o personal e ir pra academia e querer que ele faça o exercício do nosso gato. Tem jeito. Beleza, ele vai lá, vai ajudar, vai orientar. Mas a gente tem que fazer exercício, né? Não dá pra terceirizar tudo. E realmente quem tá fazendo a consultoria entender é importantíssimo. Tem que ser assim, né? Inclusive, antes de fechar a consultoria de fato, eu sempre deixo bem claro pro cliente, falo assim, olha, a consultoria é 50% eu, né? 50% aqui é a Castelo Forte e 50% você. Mágico eu ainda não faço. Exatamente. Mágico eu ainda não faço. Mas nós vamos fazer a nossa parte aqui, mas se você não fizer a sua parte, não vai pra frente. A consultoria não vai evoluir. Então, realmente, é muito importante cada um buscar mesmo esse conhecimento e fazer isso. É um esforço, gente, não tem como. Não tem mágica, não tem... Tem que fazer, seguir aqui, se procurar se educar, e é isso. E aí, mas assim, pensando nessa questão de continuando o assunto aqui em relação à previdência e tudo mais, mas tem muita gente que acha, né, que não faz nada,
Não pensa assim, não, vou viver só com o meu salário aqui mesmo de todo mês, tá garantido e tudo mais. Meu eu do futuro que lute, né? Exatamente. Gente, essa frase tá muito em alta, né? Eu vou deixar pra Bethânia de amanhã. Exatamente. Ela que resolve. Uhum. Mas aí, Bethânia, o que você pensa sobre isso, né? Dessas pessoas que decidem viver só do salário e não pensam, não se organizam no longo prazo? Olha, salário fixo, com certeza, não é sinônimo de estabilidade. Então, não é porque você tá ali com o seu salário todo mês caindo na conta que você é financeiramente estável. Então, o que a gente entende até como estabilidade financeira mesmo? É aquela condição que a pessoa tem de ter segurança e ter controle sobre o seu dinheiro. Então, é aquela pessoa que consegue pagar as contas todas em dia, tem ali uma reserva financeira, consegue montar os seus objetivos, os seus planos sem ter muito estresse, né? Tem ali um plano para o futuro, uma aposentadoria, e isso independente do que aconteça com a economia, né? Sim. Então tá ali naquele porto seguro. Isso é estabilidade. Sim. Independente de economia, de governo, a cada 4 anos está trocando, né? A gente não pode apostar a nossa paz e tranquilidade em outras variáveis, né? Exatamente. Então, essa ideia de, eu tenho um salário fixo, então ali eu tô seguro. Não é bem assim que funciona. Inclusive, se a gente parar para pensar, a gente, né, lá na Castelo Forte, Thiago, a gente tem muitos clientes servidores públicos. Quer mais estabilidade do que um salário fixo de um servidor público? Mas nem todos, inclusive a maioria, ela não é estável financeiramente. E eles estão, assim, até o pescoço aqui Sempre tem um consignado. Com crédito consignado. Devia ser, assim, devia ser proibido, né? Como que a pessoa se enrola? O problema do servidor público, né? O que deveria ser uma bênção, é isso aí, a pessoa usa margem. E vai. Então, eu tenho hoje até um cliente que era para estar ganhando lá na casa dos 20, que é o salário da área dele, mas cai só 7 na conta. Por quê? Tem os descontos, mas a maior parte desses descontos estão indo para o crédito consignado. Então, não é porque tá ali com o salário garantido todo mês e ele, né, na condição de servidor, é muito difícil ser exonerado, que ele tá tranquilo. Zerou a vida, né? Zerou não precisa a fazer mais vida. nada, né? Então, isso daí tá intimamente ligado com essa parte de planejamento financeiro mesmo, de educação financeira. Sim. Então, quando não tem isso, dependente do salário que você receba, né, isso vai trazer algumas frustrações. Então, hoje, o que eu mais percebo ali dentro das consultorias são pessoas frustradas no sentido de ano que vem quer fazer uma viagem, mas chega ano que vem nunca pode, e o dinheiro nunca dá. E aí todo ano quer, de fato, comprar a casa própria. Nunca consegue, não chega lá porque não tem como, a vida tá completamente desorganizada e não consegue sozinho, né? Até eu gosto muito a ideia que você traz de... se você não se organizar financeiramente, você vai trabalhar até o seu último dia de vida, né, Thiago? Então, exatamente. Até me fala um pouco mais dessa sua frase, né? Esse mantra que eu carrego, né? Esse mantra que você carrega. Matemática básica, não tem jeito. Antes de falar isso, eu queria só puxar um ponto que você comentou aqui. Eu fiquei com isso na cabeça, a hora que a Esther estava respondendo a primeira pergunta aqui da questão da quebra do tabu, né? Às vezes a pessoa acha que tem que ter uma renda alta, um grande valor investido ali para começar a se educar financeiramente. Eu pensei aqui, mas acabou passando batido, mas eu vou retomar agora com isso aí. A turma está ganhando às vezes 20, 30, 40 mil. Gente, o que tem de gente, pode ser você que está assistindo aí agora, ganhando 20, 30, 40 mil, que está no 0 a 0, eventualmente endividado, ou pior, se enganando, que está com a casa consignada, está com 2 carros financiados na garagem, e porque tem uma renda mais elevada, está achando que a vida está resolvida. Ledo, engano. Problemas acontecem de tempo em tempo. Então, tava para falar isso no começo, que na verdade, o público é o problema da sociedade, né? A gente vive nas bolinhas. Então, quem tá ali na renda de 2, 3, 5 mil, tá achando que ela não tem como,
mas tá achando que se ela ganhasse 10, 15, 20 teria como. Quem tá ganhando 10, 15, 20 acha que se estivesse ganhando 30, 40, 50 teria como. E a escadinha vai só mudando. Eu gosto muito do termo de algemas de ouro. No final das contas, essa turma de renda mais alta, que não tá deixando um residual todos os meses para investir e construir sua aposentadoria, tá preso do mesmo jeito, só que a algema dele é dourada. Mas ele continua com o mesmo problema. Ele tá preso numa cobertura, mas ele também tem um grande problema para ser resolvido. Eu tenho cliente, Thiago, que ganha 70, 80 mil por mês, solteiro, não tem assim, grandes custos fixos ainda, não consegue guardar. Impressionante, né? Impressionante. Não consegue guardar, justamente porque essa parte não tem essa educação financeira. Mas o que você considera para uma pessoa ser financeiramente educada? Eu gosto muito de separar o seguinte, Betânia, a gente precisa separar o que eu quero do que eu preciso. 2 verbinhos, querer e precisar, não é uma coisa tão difícil. E o adulto, por incrível que pareça, ele confunde isso a todo momento. Eu quero uma blusa de frio ou eu preciso de uma blusa de frio. A todo momento as pessoas estão tropeçando nesse conceito que é tão básico, e a gente tem o grande problema, eu vejo como o mal do século, quando a gente traz para essa questão comportamental, que é a cultura do consumismo. Quando a gente junta as pessoas que não conseguem, de alguma forma, pensar num horizonte um pouco mais longo, quer ali pensar para uma viagem do ano que vem, que nem é tão longo assim, pensar o que eu vou fazer aqueles anos, se eu vou comprar uma casa ou não, pensar se eu vou me aposentar ou não. Isso é um grande problema, ainda mais quando a gente traz a cultura do consumismo, que a todo momento as pessoas são convencidas que, para eu ser feliz, eu mereço, uma sexta-feira à noite, sair para um restaurante caro. Para eu ser feliz, eu mereço trocar de carro todos os anos. Para eu ser feliz, eu tenho que fazer uma viagem financiada, que eu vou ficar ali 12 meses pagando a viagem, que às vezes durou 7 ou 10 dias. Então, assim, objetivamente, como eu vejo uma pessoa bem educada financeiramente? Uma pessoa que já compreendeu que a vida passa e é rápido, ela tem obrigações com ela mesma pro futuro e ela precisa achar esse ponto de equilíbrio. Não é também ser um cara chato que vai viver apenas preocupado com o futuro e vai abrir mão de prazeres e conforto para a família ao longo da vida, mas é um cara que tem que saber que o futuro vai chegar e ele tem que estar preparado para isso. Então eu diria que realmente é o bom senso, é o equilíbrio. Viver da melhor forma agora sem prejudicar lá na frente, né? O eu do futuro não pode ser colocado numa situação, numa cilada absurda lá na frente, porque vai chegar, estatisticamente vai chegar. As pessoas, é engraçado, né, quando as pessoas vão levar isso pro lado mais contraído, quando a gente aperta o aluno ali no treinamento, na consultoria, aí ele fala, não, mas eu posso não estar vivo amanhã. Filho, estatisticamente você vai estar vivo amanhã. Estatisticamente você vai estar vivo amanhã e pobre, quebrado. Então, assim... E se estiver vivo? E aí ele vai estar vivo e quebrado. Então, tem que trazer esse equilíbrio, né, com o futuro. E o dia a dia também, que a vida não pode ser apenas juntar dinheiro para investir, né? Então, é o ponto do equilíbrio. Objetivamente, eu acho que é isso, é distinguir bem o que eu quero do que eu preciso, porque é uma coisa que todo mundo precisa preocupar com a aposentadoria, preocupar com a velhice. Isso todo mundo precisa. Precisar de uma roupa a mais, de um restaurante a mais, do carro do ano. Eu, no meu modo de ver, não precisa, não, você apenas quer. Exatamente. Por aí. Mas é um conceito muito vasto, né? É uma coisa que, assim, a gente pode falar de muitas coisas, né? Assim, o que você imagina, né? De conceitos fundamentais de educação financeira? O que a pessoa que tá assistindo agora tá do zero e tá querendo começar a achar um caminho na vida dela? Tiago, a primeira coisa, a pessoa tem que ter consciência. Primeira coisa de tudo. Eu poderia muito bem falar assim, a primeira coisa é anotar todos os seus gastos, baixa um aplicativo, faz uma planilha, anota tudo. Isso é importante. Mas eu acho que antes da gente pegar a ferramenta para fazer, olha no espelho. Você que tá aí nos ouvindo hoje, olha no espelho, olha para você mesmo. Olha para sua vida. O que você gostaria de mudar? Você tá gostando do emprego que você tá hoje, né? Você fica com medo quando o telefone toca, ou de ser cobrança, ou de cobrarem pros seus familiares. Gente, medo de abrir o aplicativo do banco. Eu já recebi aluno que relata que não tem paz para abrir o aplicativo do banco, para ver a fatura do cartão de crédito, porque ele perdeu tanto controle. A que ponto chega a preocupação da pessoa, né? Pois é, então eu acho que o primeiro é isso, olhar para si, para sua vida, porque eu acho que daí você vai tirar o seu porquê. O porquê que eu quero mudar? Né? O que isso vai te dar combustível? Porque se você não tiver esse combustível, se você não entender o seu porquê,
a sua planilha vai durar 3 dias e o seu Sim. aplicativo também não vai dar certo, não vai pra frente. Você precisa entender o que você quer no seu futuro. O que você pensa, né? Igual essa pergunta que a gente faz na consultoria, eu acho que é justamente sobre isso. O que você quer daqui a alguns anos? O que você quer daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos? Você gostaria, por exemplo, de tentar algum outro emprego, alguma outra área, alguma coisa assim? Mas você precisa se organizar, porque enquanto você tá aí refém do seu salário todo mês, no sentido assim, não, eu preciso pagar minhas contas, então eu não posso sair do trabalho que eu estou hoje. Agora, quando você se organiza, você consegue montar uma reserva, por exemplo, e ter liberdade financeira. Mas para você chegar nesse ponto, você precisa ter essa consciência. Então, primeiro ponto, olha no espelho e entende o seu porquê. Depois disso feito, não tem mágica, tem que anotar tudo o que gasta, gente. Não dá pra pular essa parte, não né? dá pra pular. Não dá. Todo mundo bate aí e fala, ixi, assim, isso aqui não vai acontecer, Esté, isso aqui não funciona. Mas sempre tem, né, Esté, um jeito que determinada pessoa vai se adaptar. Então, tem gente que vai se adaptar melhor com o aplicativo, porque o aplicativo é mais prático, né, e vai fazer tudo. Tem gente que é planilha, tem gente que não é nenhum dos dois. Mas essa parte de anotar, pelo menos ali, a primeiro momento, a ideia de, peraí, pra onde que tá indo meu dinheiro? Exatamente. Não tem como fugir. Exatamente. Gente, o que tem já deve ter acontecido com vocês várias vezes também, das pessoas, nesse primeiro momento, né? Quanto você ganha, quanto você gasta pra ter... Aí a pessoa, sei lá, fala, ganho 5 e gasto 5. Quando vai depois da primeira rodada, né, do primeiro mês, a pessoa descobre que ela tá gastando 6. E ela simplesmente não sabia que ela tava... Isso acontece. Como que tava faltando dinheiro. Exatamente. A pessoa não tem noção de quanto ela gasta, né? Uma coisa que parece louco, mas... E tem gente que vive, que tem renda variável, não sabe nem quanto ganha. Tem muita gente assim, que não sabe nem... A turma da medicina. Exatamente. A turma da medicina é terrível. Da medicina é a principal. É nosso carro-chefe. Exatamente. Não sabe nem quanto ganha, quanto mais, quanto tá gastando. Mas assim, igual a Betânia falou, a gente tem estratégias pra isso. Se você não se adaptar à planilha, tem aplicativos. Se você não se adaptar ao aplicativo de lançar ali todos os seus gastos, tem aplicativos até que puxam diretamente seus dados da conta. Você só tem uma função: ir lá e colocar a categoria que é aquele gasto. É só isso. E mesmo assim tem gente que tem dificuldade. Mas assim, tem formas. A questão é que realmente, por isso que eu falei do porquê aqui. Porque você vai ter que se esforçar, gente. Não tem como. Entender que isso é importante. Exatamente. Tem que ficar, é como a pessoa, voltando paralelo com a saúde, né? A pessoa, a partir daquela vez, sei lá, uma glicose extremamente elevada, ela, poxa, isso aí é sério. Pode perder uma vista se você não cuidar disso. A mesma coisa, quando a pessoa entende o porquê da coisa, tende a funcionar, né? Isso aí é o diagnóstico, né? Então a gente tem que fazer o diagnóstico. Como é que tá a sua vida financeira? Da mesma forma, se você sabe que sua saúde física não tá boa, você vai ficar sem fazer exame, sem procurar um médico, ficar sem olhar para aquilo, vai deixar o pau quebrar? Não é assim que funciona. Se eu não fizer exame, eu não tô doente. Tem gente que pensa dessa forma e leva isso pro financeiro também, mas não, a gente precisa olhar. Eu sei que é difícil olhar. Eu lembro quando eu comecei a consultoria com a Betânia, a minha questão era porque não sobrava dinheiro. E aí, a primeira para casa que a gente dá pros clientes, que a Betânia me deu, inclusive, era preencher a fatura de cartão. Gente, eu preenchi no último dia antes da nossa reunião, porque é difícil olhar pra isso. Eu entendo, é difícil olhar pra isso. E como são muitos lançamentos, é uma preguiça, de fato, mas daí é até uma super dica pros nossos ouvintes de agora, que cartão de crédito não é a despesa em si, mas o que tá ali dentro. Exatamente. Então, não adianta colocar ali na sua planilha cartão de crédito e o valor. O que tá dentro do cartão? Era isso que eu ia falar aqui agora. Porque eu acho que isso é um diferencial que precisa ser feito. Quando você for anotar todos os seus gastos e for anotar o cartão de crédito, a gente tem que destrinchar o que está no cartão de crédito. Inclusive, a gente faz isso com os nossos clientes. Eles destrincham tudo que tem. Deu 5 mil minha fatura, mas é o quê? É R$1.000 em restaurante, 500 em roupa. Gente, a assinatura é a coisa mais legal. Nossa. A assinatura, quando a gente pergunta para os clientes, quanto que você gasta normalmente com assinatura? Eles vão somando lá, dá uns 80, R$100. Quando vai ver na prática, é 200, R$300 de assinatura. Não, e de coisas que às vezes, assim, nem lembra que tem aquela assinatura. E essas assinaturas que vão renovando automaticamente. A pessoa já não usa mais de ano aquele aplicativo, aquele streaming, né? E ali, não, é só R$50, é só
Quando Vai somando. Você falou aí de mais ou menos R$500 de roupa. Eu gosto de pegar no pé da turma. Você que tá assistindo aí, inclusive. Fala a verdade, você tem uma roupa que tá no seu guarda-roupa agora com a etiqueta que você comprou numa promoção que você achou que você precisava usar e nunca usou, não tem? Eu sei que tem, você tá rindo aí. Acontece, a maioria dos alunos caem com isso. Deve acontecer isso muito com você. As pessoas chegam, não tem dinheiro pra nada, minha conta não dá. Mas vai ver, o cara tá lá com R$300 de assinatura que ele não usa, cheio de roupa no guarda-roupa com etiqueta, aí não dá, né? Inclusive, eu tive um caso recente, um casal que começou a consultoria comigo tem um mês. E aí, eles vieram justamente com essa queixa de Esté, não sobra dinheiro pra nada. No início, até eles ficavam receosos de nos contratar pra consultoria, porque eles falavam, Esté, não tem dinheiro. Eu falei, não, gente, fica tranquilo, vai dar certo. E aí, gente, em um mês, foi um mês, eles reduziram 2.000 da fatura de cartão. 2.000. Simplesmente pelo fato de anotar e... Claro, né? O diferencial também, você não pode só anotar, você tem que analisar quanto que eu tô gastando, quanto que tá indo pra cada coisa. E eu quero continuar destinando meu dinheiro pra essas categorias que estão indo, né? Tem que fazer essa análise também. Mas só no primeiro mês que eles lançaram ali, na segunda reunião, eles já vieram pra mim falando assim, Esté, já cancelamos assinaturas que não fazem sentido pra gente mais. Só de parar pra pensar, né? Em vez de só gastar. Exatamente. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, assim, sabe, Thiago? Ter essa consciência, fazer o diagnóstico. E só tem uma forma de fazer isso. Anotar tudo. Anota tudo. Tudo que entra, tudo que sai. Principalmente... E é muito importante anotar também tudo que entra, viu, gente? Porque, principalmente a galera que tem renda variável, é muito importante. Porque você precisa entender quanto que tá entrando, quanto que tá saindo. Só dessa forma que você faz um verdadeiro diagnóstico do seu orçamento mensal. Só que aí, a questão beleza, né? Muitas pessoas entendem que precisa ter essa mudança, só que aí tem gente que se sente assim, nossa, mas eu já tô velho pra isso, já vivi a vida toda dessa forma. E assim, o que você acha, Betânia? O que você indica pras pessoas que têm esse medo, assim, essa culpa, sabe, de não ter começado antes? Não ter começado antes. Gente, a gente tá numa profissão muito legal. Que a gente se conecta muito com as pessoas que estão ali, nossos clientes, né? Nossos alunos. Vira um conselheiro, um psicólogo, vira tudo, né? Vira amigo também, no final das contas, alguns se convertem em amizade. E, ultimamente, né, eu tenho recebido alguns clientes idosos, assim, acima de 60 anos. E tem uma que começou comigo há 3 anos atrás, e ela falava assim, Betânia, eu sempre achei lindo as pessoas que são organizadas financeiramente e que tem ali anotado quanto ganha, quanto gasta. Eu nunca fui essa pessoa, mas agora eu quero ser. E aí a gente faz todo aquele trabalho. Então, assim, claro, existe a frase famosa, né? Que a melhor época para ter começado foi há 20 anos atrás. O melhor dia foi ontem, né? Sempre assim. Mas o segundo melhor momento é agora. Exato. Então, vale a pena começar a aprender a lidar com o dinheiro agora? Sempre vale. Então, se você não está plantando nada agora, você não tem nada para colher lá na frente. Então, assim, além dos benefícios próprios, né, de a gente conseguir dar uma qualidade melhor de vida ali para aquele nosso cliente. Eu tô falando de idosos, mas né, pessoas que também já acham que já passou o tempo, né? Já não faz sentido procurar aprender. Mas, além do benefício próprio, tem toda essa questão de você conseguir passar isso para os seus familiares, para os seus filhos, para que aquele ciclo, né, de umas finanças desorganizadas que você teve não passe para as gerações futuras. Seja quebrado, né? Eu gosto muito disso e falo isso, inclusive. Às vezes as pessoas... Perfeito isso. No mínimo, a pessoa tem uma responsabilidade com a próxima geração. Que uma criança que cresce num lar ali que não tá vendo os pais se organizando, tá vendo os pais brigando por falta de dinheiro. Poxa, ela tá passando pra frente. Então, se a pessoa... Discordo plenamente, mas se a pessoa pensa que, tô velho, não vou preocupar com isso agora... Preocupa com quem você tem essa obrigação de educar bem e passar adiante, né? Porque às vezes quebra nessa geração e resolve o problema. Exato, Thiago, e o exemplo, ele arrasta. Sim. Então, quando, na análise financeira, a gente também pergunta isso. Fala, como é que foi sua relação com o dinheiro, assim, dentro de casa? Você cresceu tendo que tipo de exemplo? Então, as pessoas, elas vão ir por 2 caminhos. Ou ela vai ver, assim,
pais, familiares, quem criou, que passou muita dificuldade e ela não quer passar por aquilo, então ela vai para essa linha de não vou seguir esse exemplo, mas acaba se perdendo lá na frente. E tem muito medo, né? São perfis que têm muito medo de perder dinheiro. Então, a gente tem que ter todo um trabalho diferente ali. Ou vai para a linha de sempre vi meus pais, meus familiares fazendo e sigo exatamente a mesma coisa e eu não quero isso mais. Né? Então, tem toda essa parte de família, de exemplo, mas também tem uma parte cultural, né, Thiago? Eu queria até saber a sua opinião sobre isso, sobre essa parte de cultura, se o problema está só aqui na nossa cultura, que a gente de fato não teve educação financeira como base, ou se não tem nada a ver e é culpa da própria pessoa? Não, certamente é cultural. No meu modo de ver, é cultural, assim, plenamente cultural. Quando a gente o mesmo exercício que eu falei lá atrás, quando a gente para olhar os nossos avós, os nossos pais, a gente para olhar ao nosso redor como as pessoas... Exemplo do dia. Tava mais cedo no trabalho, a gente saiu para almoçar, o colega que saiu comigo para almoçar, ele, assim, impressionante como ele vê uma coisa, ele compra uma coisa. Ele não se dá o trabalho de pesquisar. Vi, gostei. Pronto, simples assim. Tá precisando de um consultor financeiro. Bastante. E olha que eu advogo essa causa o dia inteiro, né? Mas, certamente, Betânia, é cultural. As pessoas, infelizmente, não crescem com esse tipo de informação dentro de casa, de regra. De regra, é um ambiente que as pessoas estão sobrevivendo para chegar no final do mês, eventualmente endividadas, e aí a coisa termina no final da vida com a vida sem ter sido resolvido do ponto de vista financeiro. Agora, o que tem de enorme diferença para a nossa geração, que é o que eu advogo, é o motivo pela qual a Missão Liberdade Financeira existe. A nossa geração tem um ponto diferente. Estamos vivendo muito e não teremos 8, 9, 10 filhos para nos sustentar. É cada um por si agora. Se eu não preocupar com minha aposentadoria, eu vou passar fome na velhice. Sim. E é a regra do jogo agora. Não dá para terceirizar essa responsabilidade para 8, 9, 10 filhos. E ponto. Não tem como. Isso não pode ser dito de outra forma. É a realidade nua e crua. Então a nossa geração tá com esse abacate na mão aí para descascar. É repetitivo. Eu já disse isso aqui talvez umas 4 ou 5 vezes. Só nessa 1 hora, talvez. 1 hora quase. Mas é a primeira geração que está vivendo muito, seja Sim. porque a indústria farmacêutica não para de evoluir, a medicina não para de evoluir, os hábitos de vida estão cada vez mais saudáveis, são muitas as variáveis, mas a verdade estamos vendo cada vez mais. E aí, como é que a gente vai fugir disso, né? Então, agora a gente tem que parar e repensar essa cultura. Realmente viver dessa forma, a gente vai ver a primeira geração. Eu diria até que a gente já tá vendo, na verdade, né? Quando a gente para olhar direitinho, quando a gente começa a ver idosos, às vezes, em supermercado, idosos, às vezes, no semáforo. Não tem a opção de parar de trabalhar. Exato. Tem que continuar por Eu ia até dizer que a gente vai começar a ver, mas puxei na memória isso aqui, a gente já tá vendo. Isso é muito triste. Isso é triste, Betânia, quando a gente para ver que são pessoas ali que fisicamente já fragilizadas e a gente não tem espaço para abordar essa pessoa e perguntar, mas eu seria capaz de apostar que ela não tá ali porque ela quer. Ela não escolheu sair de casa de manhã para ficar empacotando num caixa. Isso aí é a necessidade de bater na porta. Então, para que isso não se escalone cada vez mais, a gente precisa falar dessa mudança de cultura. A educação financeira, eu gosto de dizer que tem que virar um estilo de vida. Assim como boa alimentação, água e segue relação já virou um estilo de vida para muitas pessoas, a educação financeira tem que fazer parte daquela pessoa no cotidiano dela, não dá para fugir disso. Mas é um desafio, né? Bom podcast como esse aqui ajuda a gente a deixando a nossa sementinha dessa mudança cultural que tem que acontecer. E aí, um grande ponto que pega nessa mudança cultural, você até comentou agora, né, do medo. Às vezes as pessoas têm muito medo de perder e ainda associam investimentos a isso. Ainda associam investimento com algo perigoso, arriscado. Acha que é só isso aqui, né? Só tá subindo, crescendo. E não é bem assim, né? Existem investimentos maravilhosos que devem ser feitos ao longo da vida para que a gente tenha uma aposentadoria tranquila. Mas
de forma consciente, sabendo exatamente o que fazer. E aí eu queria puxar pra você de novo, Sté. A gente já começou falando de tabu, queria saber sua opinião sobre esse tabu, não é que a gente sabe. Chega pra gente muitas pessoas na consultoria com medo de investir, com dinheiro, me dói o que eu vou dizer agora, com dinheiro investido na poupança. Não, investido não, Thiago. Não. Largado lá, porque dói, não é nem investimento. É absurdo dizer, exato. Exatamente. Assim, e é uma parte, é um trabalho nosso a gente quebrar essa cultura, né? De mostrar que perigoso mesmo é não investir. Porque não adianta, né? A gente falou até agora sobre a importância de gerir bem o orçamento doméstico, fazer sobrar um dinheirinho todo mês para investir. Mas e aí, essa segunda parte, investir aonde, né? Você até contou da dificuldade de qual PGBL, qual VGBL, onde é que eu vou... Qual previdência que coloca. Mas assim, e aí? Tiago, o medo, ele é legítimo, porque se for olhar o histórico, por exemplo, o confisco da poupança, né? Muita gente ficou traumatizado com essa questão que aconteceu no nosso país. Eu escuto isso até hoje lá em casa. Meu pai virou, mexeu, ele fala, esse governo, eu não confio não. Tem muita gente que às vezes recebe dinheiro em espécie mesmo e fica com ele lá, porque pensa, que esse aqui tá seguro. Só que a questão é que a pessoa não tá pensando em um cupim silencioso aí do nosso dinheiro chamado inflação. Né? Se você não está investindo, o seu dinheiro está perdendo valor. A gente gosta muito de falar isso também com os nossos clientes para dar essa noção, quando você era criança, adolescente, né? Seu pai te dava R$10 e falava assim, vai lá na padaria comprar pão. Eu tava rico. Você voltava com pão, presunto, mussarela e até um Kinder Ovo. Hoje em dia, com R$10, você não compra nem um Kinder Ovo. Exatamente. Então, é justamente isso daí que a gente precisa... preocupar nos nossos investimentos. Na verdade, a primeira função do nosso investimento é nos proteger dessa inflação aí que é silenciosa. Que se você deixa seu dinheiro na inflação, na poupança, pode ser que ali esteja até perdendo para a inflação. Então, você está vendo seu dinheiro render ali, pensa, não, tá tranquilo, meu dinheiro tá rendendo. Mas você já comparou com a inflação? Já viu se tá realmente rendendo mais que a inflação? Provavelmente não, se tá na poupança, né? Então, a gente precisa proteger o nosso dinheiro, senão todo o esforço que você tá fazendo hoje... Gente, é claro... todo mundo quer ficar em casa assistindo Netflix e o dinheiro pingando na conta. Mas não é isso que acontece. A gente tem que acordar, tem que pegar um ônibus, pegar o carro, enfrentar o trânsito aí da cidade e trabalhar. Essa é a vida. Realmente, a gente tá nesse momento agora de acumular para chegar lá nos nossos 60, 70 anos, poder realmente ficar em casa assistindo Netflix. Ou então, de preferência, viajando, conhecendo o mundo. Me agrada essa ideia. Né? Então, a gente, pra valer todo o suor, todo o esforço, todo dia que você tem que acordar 5 horas da manhã, é isso, você tem que fazer o seu dinheiro render pelo menos acima da inflação. Sim. Né? E agora, o segundo objetivo é fazer o seu dinheiro multiplicar, que aí é fazer realmente ele trabalhar no seu lugar, que é esse o nosso objetivo aqui. Nessa fase que estamos agora de vida, é a nossa fase de acumulação, de acumular dinheiro eu gosto de usar uma analogia assim, muito simples, só para quem tem dificuldade de entender sobre juros compostos, para ficar um pouco mais claro, né? O que acontece? O que é fazer o dinheiro trabalhar por você? É como se quando você vai investir, é como se você contratasse ali um funcionário. Tá? Aí você investiu R$100, R$200, um funcionário, 2 funcionários. É um time pequeno, mas beleza, ele tá trabalhando para você. E aí aquele lucro que aquele funcionário gera, a questão é essa, você não pode pegar e gastar. Você tem que contratar mais funcionários. Cláusula de ouro. De ouro. Exatamente, contrata mais funcionários. E aí, dessa forma, de todo o lucro que vier dos seus funcionários ali, você continua contratando mais. E no final das contas, depois de um tempo, depois de anos, você vai ter, assim, um exército de funcionários trabalhando para você. Exatamente. 24 horas por dia, 7 dias por semana, você vai estar dormindo, vai estar trabalhando, vai estar de férias, vai estar trabalhando. Então, é esse que é o objetivo, né? Construir uma renda passiva que a gente fala. Isso que a gente tem que mirar, né? Exatamente, isso que a gente mira. Isso é uma coisa que a gente fala muito com os nossos clientes. Porque, assim, muita gente chega... Se as pessoas nunca pensou com quantos anos quer aposentar e ganhando quanto... Essa questão de viver de renda passiva é um sonho distante, na maioria das vezes. Mas isso a gente trabalha na nossa consultoria, fazendo as pessoas entenderem a importância de começar isso hoje. Por que começar hoje, Thiago? Porque, tipo assim, vou dar um exemplo aqui. A Ana e o Bruno, por exemplo, querem juntar 1 milhão
e alcançar esse valor acumulado até 60 anos. Só que a Ana tem 20 anos hoje em dia. Então, se a Ana tem 20 anos, ela vai precisar aportar aí por mês, investir por mês, em torno de R$200 por mês. É claro que isso aí varia muito pela rentabilidade dos investimentos dela. Mas vamos supor aí uma rentabilidade de 10% ao ano, estou sendo ainda conservadora, baseada na Selic hoje em dia, que está a 15%. Mas pensando aí 10% ao ano, ela vai precisar aportar aí R$200 por mês. Só que Bruno já tem 40 anos de idade. 20 anos a menos. Tá saindo da adolescência agora. Tranquilo. Só isso. E aí ele começou a se preocupar com isso agora, com 40 anos. E aí eu vou dar a notícia pro Bruno, tá, gente? Aqui só nomes fictícios, tá? Só história fictícia pra ficar muito claro aqui pra quem tá nos ouvindo. Mas aí eu vou dar a notícia pro Bruno. Bruno, olha, então, pra você chegar no 1 milhão aos 60 anos, você vai ter que aportar somente 1.500 a 2.000 aí por mês. Só isso. Tranquilo. Tranquilinho, né? Pra começar isso do orçamento de uma vez, assim, já dá aquele baque, né? Já assusta, né? Exatamente. Então, assim, eu trouxe esse exemplo aqui só pra ficar claro pros nossos ouvintes o quanto que é importante a gente começar antes. Quanto antes a gente começar, melhor. Porque o melhor amigo do investidor é o tempo. É o tempo. E é a variável que a gente não consegue mudar. Exatamente. A variável exponencial, né? Inclusive, é ela que vai fazer a mágica, né? Deixa ela lá fazendo a parte dela, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar mais com consultoria, então, óbvio que quando a gente começa, a gente vem com todos os familiares, assim, ó. Vem porque eu quero resolver a vida de todo mundo. E aí, a minha irmã, quando ela tinha 16 anos, eu falei, olha, a gente vai começar a fazer um plano de aposentadoria pra você. Ela, quê? Mas não, tá muito... Eu falei, justamente por isso. Não sei nem o que eu vou fazer da vida, né? Aí eu fiz ali umas continhas pra ela, falei assim, olha, vamos... R$100 por mês, você pode ficar com esses R$100 aí por muitos e muitos anos, que lá nos seus 60 anos você vai ter acumulado 1,5 milhão. Ela, o quê? Ela, não, isso daí não é possível. Fala do lado que ela escuta, né? Aí você ganhou. Ganhei. Aí quando a gente vai ver, fazendo as continhas lá, realmente ia dar aproximadamente isso, e ela segue desde os 16, que é isso que a Esther tá comentando, diferente de quem já tem 30, 40, 50, né? Gente, essa é a parte, no meu modo de ver, mais legal de quando a gente está acompanhando uma pessoa. Quando a gente para e mostra a planilha de projeção patrimonial, que ela vê que aportes constantes realmente vai mudar a vida dela em 15, 20 anos, 25 anos, a pessoa vira a chave. É isso aí, ó, R$100 pode virar 1,5 milhão. Opa, peraí, agora me explica que isso aí me chamou a atenção. Agora eu quero entender. Agora, tá bom, agora você nem me atenção, me explica. E é a pura verdade, né? Então, quando a gente mostra isso pra pessoa, assim, vira a chave, é a parte legal do investimento. Queria só pontuar um trem, Zé, você comentou do sonho, né, da aposentadoria. Eu quero aposentar com 60 e 1 milhão. E a pessoa tá aqui sonhando. Essa é realmente a grande virada de chave. Quando a pessoa para de sonhar e faz com que aquilo vire um objetivo. Aí a coisa começa a caminhar. Então, a partir da hora que a pessoa senta aí, agora pelo menos eu sei com quantos anos e com qual renda, opa, agora eu tenho um objetivo. Agora eu posso quebrar isso ao longo de algumas décadas. E eu tenho um plano. Eu tenho um plano a seguir. E isso ajuda demais também até na questão do impulso para comprar. Porque se você não tem um plano, qualquer coisa que apareça na sua frente que te chame um pouco de atenção, é o seu plano. É o que você quer ali no momento. Exatamente. É muito importante ter um planejamento. E é isso que a gente tenta deixar bem claro para os nossos clientes e para todos também que nos assistem, né, que nos ouvem aqui, por exemplo, nesse podcast. É muito importante você traçar um planejamento, porque senão você vai gastar tudo que tá sobrando mesmo. Tudo é mais legal que guardar dinheiro, gente, convenhamos. A pizza é mais gostosa, tudo é melhor. Ô, Tiago, tem até um estudo que eu achei muito interessante, que foi feito lá numa universidade de Los Angeles, que se você... A área que ativa o seu cérebro quando você faz um aporte para o futuro, para o seu eu do futuro, é a mesma área que ativa quando você dá um dinheiro para um mendigo. Então, assim, para um desconhecido. A gente não se identifica com o nosso eu do futuro.
Por isso que é difícil a gente fazer esses aportes aí pro futuro. Só que aí, o que acontece? Pra gente... como é que a gente motiva os nossos clientes ou as pessoas que a gente tá tentando inculcar aí essa educação financeira para fazer esses aportes? A gente não vive só no longo prazo. É aquilo que você falou da questão do equilíbrio. Hoje tem que ser divertido também, né? Tem que ser. A pessoa tem que colher os benefícios da educação financeira hoje também, né? A gente fala muito isso também, ó. Você pode gastar o que você quiser desse dinheiro aqui, mas R$500, R$300, R$100 tem que ir pro longo prazo. Sim. Mas a gente também tem os outros planos, tem os planos de curto e médio prazo. E aí eu acho que quando a pessoa entende isso, que investir não é só você investir pra velhice, não. É investir pra agora. Vamos começar a investir pra uma viagem que você quer fazer ano que vem, né? O que você tá rindo aí, Thiago? Você comentou, não tem. A aluna, assim, eu falo que a aluna é bicho doido, né? A aluna é um bicho terrível. E a gente tem diversos, só um parênteses, tá, gente? Só lembrei dessa história que é engraçada, talvez vai servir pra alguém. A gente tem diversos modelos de orçamento, 50, 30, 20, 70, 30. Tem diversas opções pra tentar explicar pro jovem mancebo aluno que, filho, você tem que organizar a sua vida pra ter um dinheiro pra sobrar e investir todos os meses. E a gente vai tentando desse jeito, chega em determinado momento quando você vê que o cara não tem jeito, o cara não anota, ele não quer, ele não consegue, às vezes, rotina de trabalho. A última linha de defesa, eu falo, então tá bom, não faz nada. Só investe 30% do que você ganha. Isso. O que você vai fazer com os outros 70%? Você vai comprar de bala? Se você vai dar pros outros? Se você vai... Não importa. Se você quiser, não anota. Inclusive, não precisa nem anotar. Mas vamos combinar que você vai investir 30%? Isso. É o orçamento de guerra que eu brinco assim. Então, gente, se você combinar comigo que 30% você vai investir, o que você vai fazer com 70%? Nem me conta. Faça o que quiser. Mas por você, pra você no futuro. Investe 30%. E seja feliz. Desculpa, é só que eu lembrei disso aqui. Não, eu tive que fazer isso com o aluno e funcionou. Quando eu falei com ele que ele podia ficar à vontade com 70%, acho que ele sentiu, opa, aí dá pra mim. Aí eu tô legal. Exato. Aí... A gente vai bem nessas duas linhas, né? Primeiro do combinado. O combinado é esse. A gente vai tirar... É o se pagar primeiro, né? A gente vai tirar isso daqui primeiro e a gente vai guardar. O que você vai fazer com o resto? O problema é seu. Tá, nem me conta, vai lá. Agora, quando essa parte também passa a não funcionar, a gente vai pro visual. Então, a gente vai bem ali aonde o cliente... A coisa que ele mais quer. Então, tô doido pra comprar um carro. A gente, assim, a cada mês que ele não consegue guardar o dinheiro, a gente coloca a figura do carro um pouco mais longe dele. Um pouco quase mais como longe. Criança, né? Impressionante, Igual. né? Igual criança. Mas desculpa, eu quebrei, eu lembrei dessa historinha aqui. Não, acabei te tranquilo. interrompendo, né? Tranquilo. A gente tava falando sobre a questão do medo, que foi que você me perguntou. Gente, se você tem medo, pra mim o que você tinha que ter medo é medo de chegar lá nos 70 anos e depender dos outros. Exato. Isso é perigoso. E ter que levantar... Gente, se agora você com 30 anos já tá difícil sair de casa pra trabalhar, imagina com 70. Não é isso que a gente quer. Então, se for pra ter medo, escolha ter medo disso. Pense nisso. Exatamente. E hoje, os investimentos, eles estão muito democráticos, né? Então, tem CDBs do banco famosos, o cofrinho, o porquinho, a partir de R$1. Verdade. Exatamente. Com R$1 você já começa a guardar. Porque assim, a gente não orienta que seja só R$1, né? Mas tem essa facilidade. Então, tanto essa parte de... agora tem os CDBs a partir de R$1. Também tem o Tesouro Direto, né? Se a questão toda é tanto medo de perder, o CDB é um caminho bom, mas... Se eu não sei qual CDB escolher, eu posso ir para o caminho do Tesouro Direto. A partir de R$27, né? Tem títulos, fração de título, né? A partir de R$27. Tem fração de título que eu olhei hoje, Thiago, para um cliente que estava 4 e pouquinho. Aí. Um pré-fixado. Então, dá para começar a fazer, né? Mas assim, para quem está começando, quer começar a investir agora e tá entendendo aqui que é importante guardar um dinheiro para o futuro... eu acho que o maior conselho dessa parte é estudar sobre. Sim. Procurar o conhecimento, porque por mais que a gente fale aqui, olha, o Tesouro Direto é um excelente local para se começar. Mas aí você entra hoje no site do Tesouro e se depara lá com Tesouro Selic, Tesouro Pré, Tesouro IPCA.
vou escolher qual? Renda mais, aposenta mais. Meu Deus. Educa mais. Aí tem 55, 65, 75. É desesperador, né? E assim, e tem que procurar entender mesmo. Então, o mundo de investimentos, de fato, é um mundo enorme. Então, começar ali estudando renda fixa, pelo menos, para entender ali o básico, o que é o tesouro, os tipos. Então, eu tô ali com os meus R$30 para começar a guardar dinheiro, e aí, eu vou colocar no Tesouro IPCA 2050 ou vou no Tesouro Selic? Exatamente. Isso muda tudo, porque se você escolhe a opção errada, você pode perder dinheiro. Exatamente. Mesmo na renda fixa. Que é uma coisa que as pessoas, de regra, nem sabem, né? Acho que renda fixa é só segurança, né? Exatamente. Então, essa parte, né, para quem está nos ouvindo, quer começar a investir, investe um pouquinho em conhecimento. Isso. Então, assim, tem pessoas que não querem mesmo entender e falar, Betânia, Thiago, eu não tenho tempo realmente para estudar e aprender essas coisas. Então, a melhor coisa a se fazer é contratar quem sabe. Sim. Para te orientar, um profissional ali certificado, para te ajudar mesmo a te dar os caminhos, né? Então, até vocês estavam comentando a respeito de poupança, que ainda tem muito dinheiro em poupança, mas ultimamente a gente tem lido muitas matérias falando como que a poupança, o pessoal está migrando o dinheiro da poupança para os CDBs. Então, que já é um passinho já vitória, ali, né? Devagarzinho o conhecimento vai chegando, né? E aí até... a respeito de CDB, são vários, né, Thiago? Você quer comentar um pouco para nós? Dá para construir um patrimônio só usando CDB? O que você olha antes de escolher qual que é o que é ideal, se você vai entrar naquilo ou não? Bom, CDB, acho que o primeiro passo é a gente não confundir o que a gente quer. Eu gosto de falar muito com os nossos alunos, não dá para eu chegar num pé de goiaba e esperar que ela vai me dar uma melancia. Isso não acontece. O que eu quero dizer com isso? Investimentos têm premissas básicas. Sim. Quando a gente vai são dois grandes mundos, né? Renda fixa e renda variável. CDB tá dentro, o basicão aqui, tá, gente? Se você tiver do zero. CDB tá dentro do mundinho de renda fixa. O mundo de renda fixa, por si só, ele é a parte conservadora das carteiras, né? Então, o que a gente tem que esperar de um CDB? Paz. Tranquilidade, proteção, segurança. Não é para ir para CDB como aconteceu recente, esse mês agora. Banco Master, que estava oferecendo CDB, e eu recebi mensagem disso, inclusive, no suporte do Missão Liberdade Financeira. CDBs oferecendo 140%, 150% do CDI. Isso não existe, gente. Não existe dinheiro de graça. Então, o primeiro passo do CDB que a pessoa tem que ver é qual é a segurança daquilo. Porque a pessoa que vai pôr um dinheiro no CDB, que está dentro da renda fixa, é a parcela do patrimônio dela de preservação, de proteção, de segurança. Então, se a pessoa, e aí a gente tem que falar muito do gatilho da ganância, né? Quando a gente fala de investimento. As pessoas, o bichinho coça, a pessoa, ela tem uma tentação ali para assumir um risco que não deveria assumir, num lugar que não deveria assumir, e às vezes o problema vem. Então, CDB é maravilhoso. Eu sou fã de CDB. Eu recomendo para todo mundo ali colocar um pouquinho de CDB na sua carteira. Tem que ter. Principalmente para reserva, né, Thiago? Reserva de emergência, liquidez diária, é maravilhoso. Mas não é fechar o olho e pôr o dedo em qualquer CDB que tiver ali no aplicativo da sua corretora. Até às vezes a gente fala sobre CDB, que é um lugar interessante para reserva, mas todo CDB é de reserva, Thiago? Não, tem CDB que é travado, né? Essa é a variável importante. A gente tem que olhar essa questão da liquidez diária do CDB. Se realmente ele vai estar ali disponível para quando a pessoa tiver emergência, né? Então, realmente é um produto bom, é interessante, mas, assim, de uma forma, para resumir, né? Eu diria que tem que tomar atenção com esses dois pontos. Segurança dele, aí está muito ligado ao banco emissor, e um bom indício para a gente ver se esse título, se esse produto ele é seguro ou não ele está pagando muito acima do que seus pares no mercado estão pagando? Se sim, 2 pés atrás, não tem dinheiro de graça no mercado. Se esse cara está pagando alguma coisa a mais,
tem um risco a mais envolvido, muito provavelmente. Então, ou sim. então tem que ler as entrelinhas também. Às vezes tem alguns bancos assim que oferecem CDB de 150% do CDI. Mas aí quando você vai ver, aquele CDB tem validade de 2 meses só. Ou então um valor muito pequeno, né? Ou então só pode até R$1.000. Exato. Aí beleza, aí tem que analisar, né, se realmente faz sentido. Mas sempre prestar atenção nas entrelinhas. Leu tudo, né? Exatamente. Mas assim, gente, talvez um passo antes aqui, né, pra quem tá... CDB, CDI, a parte que começa a embolar a cabeça de muita gente, de uma forma bem leiga, bem resumidinha, assim. CDB você tá emprestando dinheiro pro banco, tá? Isso. Tá emprestando dinheiro pro banco e ponto. É isso. Tá? Então, assim, vale a pena, é um bom produto, mas cuidado com isso. Se estiver pagando muito acima de 105%, 110% do CDI, já convém atenção e prestar atenção nisso aí, né? Qual que é a liquidez desse produto? E aí eu acho que a gente já tem que começar a falar de um outro ponto, né, Betânia, que é a questão de diversificação de carteira. É um clássico dos investimentos, não se coloca todos os ovos na mesma cestinha. É um mantra que a gente fala quando todo mundo está começando a investir. Todas as cestas na mesma prateleira. Exatamente, exatamente. A gente sempre fala isso para reforçar o quão importante é. Porque não adianta a gente investir em... Beleza, eu vou diversificar aqui. Vou colocar em 5 CDBs diferentes, de 5 bancos diferentes. Não, mas se todos ali são atrelados ao CDI, às taxas CDI, que não vai adiantar. Exato. Por isso que a Betânia aqui falou que a gente comenta, né? Colocar as cestas em prateleiras diferentes. Às vezes tá... Toda cestinha só mudou a cor, né? Tá tudo igual, ligeiramente diferente, mas no fundo é a mesma coisa, né? Porque tá tudo atrelado ao mesmo fator, né? Por exemplo, quando você tem investimentos ali só em renda fixa atrelada ao CDI, agora, por exemplo, tá ótimo, a renda fixa tá bombando, 15% ao ano, a taxa Selic aqui no Brasil, a gente tá no auge. Uns beleza. R$900. Mas aí, e quando começar a cair? Para onde que você vai? Então, a gente precisa fazer essa diversificação. Porque a diversificação tem a ver com proteção da nossa carteira, né, Thiago? A gente não sabe que eventos que vão acontecer. E cada investimento está atrelado a alguma questão ali. Então, por exemplo, a gente tem os... investimentos em renda fixa, como eu falei, que é atrelados ao CDI, ótimo quando tá a Selic alta. Mas a gente também tem investimentos atrelados a IPCA, por exemplo, que é atrelados à inflação, que são muito bons se você manter seu dinheiro ali, principalmente quando os preços no supermercado estão disparando. A gente precisa também proteger nosso dinheiro nisso. Só que também, quando a taxa Selic tá caindo, tá tendo um aquecimento aí novamente da economia, a gente já vê que a renda variável, as ações, por exemplo, já tendem a subir. Esse ano estamos quebrando recorde, né? Já acho que em dólar está na casa de 50% de rendimento já da Bovespa, uma coisa assim impressionante. Então a gente tem que estar sempre atento a isso, porque dessa forma você consegue proteger a rentabilidade ali da sua carteira e não ficar apostando tudo em um só. Porque se você apostar tudo em um só, por exemplo, vou comprar Bitcoin. A Bitcoin, meu Deus do céu, você vai estar colocando todo o seu dinheiro ali, né? E se o Bitcoin cair, que já aconteceu... Não, no dia de hoje, tá sangrando. Exatamente. Hoje, né? Tá na casa de $93 mil aí, derretendo. Mas... Você ia estar chorando, porque você estaria vendo todo o seu patrimônio derretendo ali, como o Thiago tá falando aqui. Exato. Por isso que a gente precisa fazer essa diversificação. Procurar investimentos, às vezes, atrelados ao ouro, por exemplo. O ouro agora tá disparado, né? Devido às crises econômicas aí, as incertezas políticas, rumores de guerra, tudo isso faz o ouro ser, que é o porto seguro, né? Faz o ouro valorizar muito. Mas tem momentos que o ouro fica ali simplesinho. Então, assim, você pode colocar uma parte ali? Sim. Mas coloca uma parte também em renda fixa, coloca uma parte em renda variável. Faz essa diversificação, porque é isso que vai fazer a sua carteira render no longo prazo, de uma forma saudável, de uma forma tranquila, que vai estar sempre crescendo, né? Porque não vai estar só sujeita a um evento ali que vai acontecer e vai acabar com todo o seu investimento. Então, a gente precisa fazer essa diversificação. É o velho jogo do investimento, tem jeito, né? Diversificar para isso aí, potencializar crescimento e mitigar a perda. Tem que diversificar, não tem jeito. E aí, assim, pensando nessa questão da diversificação, como a Betânia aqui bem já falou, muita gente gosta de começar no Tesouro Direto.
Sim. O que você acha, Betânia, de começar por esse investimento? Fala um pouco mais aí sobre isso. Eu sou fã de investimentos no tesouro, né? Então, tem alguns motivos para eu gostar dessa parte. Então, o primeiro ponto é que, assim como você falou, Thiago, resumindo, mas sim, ouvinte, o resumo do resumo do resumo. Assim como o CDB é emprestar dinheiro para o banco, títulos do Tesouro é você emprestar o seu dinheiro para o governo. Uhum. Então, isso se torna interessante porque você só não vai receber se o país quebrar. Então, por mais que pareça, não é tão simples e não é tão rápido assim um país quebrar. Uhum. Então, é muito difícil de você levar um golpe ali do governo. Então, E convenhamos, se chegar nesse ponto, a gente já tem outros problemas mais sérios para lidar. Se chegar nesse ponto, realmente já é absolutamente muita crítico. Coisa antes. Exato. Então, dá para prever, não é a época de confisco da poupança. Então, tem essa parte de segurança. E tem a parte de entrada também, né? Esses baixos valores. Então, R$30, R$4, R$100, dá para fazer. E aí, se eu penso em diversificação para longo prazo, né? Assim como a gente já comentou que existem vários tipos de tesouro, a gente consegue olhar com um pouco mais de carinho para os IPCAs. Uhum. Então, o IPCA nada mais é que a inflação. Então, o que os tesouros IPCA+, eles trazem de informação pra gente? Que é o governo falando, olha, pode me emprestar o seu dinheiro que, com certeza, independente se a inflação tá 10 ou tá 3, você vai receber a inflação mais algum percentual. Uhum. Então, o seu dinheiro ele não tá sendo corroído ali ao longo do tempo. Então, isso se torna uma boa estratégia, né? Agora, qual IPCA de qual ano a gente vai pegar e tudo vai depender também dos seus objetivos particulares, né? Tem gente que em 2045 vai resolver, tem outros que a gente vai ter que pegar um pouquinho mais à frente, né? Mas eu acho ainda, sim, o títulos do Tesouro interessantes, né, para fazer esse tipo de investimento, mas dá para diversificar ainda mais. Então, para aposentadoria, a gente vai bem na linha dessa de previdência privada, mas pode ser feito também através de uma carteira previdenciária, que a gente chama, né, ações, fundos imobiliários. Mas assim, né, estamos aqui com um especialista para falar um pouco melhor, porque, Thiago, às vezes eu tenho a impressão que as pessoas acham que Bolsa de Valores é cassino. Nossa. Que aquilo é aposta mesmo e que não existe nenhum estudo por trás e faz de qualquer jeito, né? Então, para você é isso? De forma alguma. Não passa nem perto disso. Não. Renda variável é um mundo, né? E quando a gente vai para ações, é um outro mundo enorme que está ali. A bolsa tem produto, tem ações ali, seus derivativos, suas opções, tem para tudo e quanto é tipo de gosto. O que a gente tem que entender com relação a ações? Para que a gente está investindo em ações? O que a gente quer? Tanto no Missão Liberdade Financeira e eu, pelo que eu entendo e acompanho vocês, na Castelo Forte da mesma forma. A gente está falando de construção de patrimônio de forma sólida, perene, com consistência. Não tem ninguém aqui falando de ficar rico de um ano para o outro com ações. Isso são operações que têm um risco enorme, da mesma forma que a pessoa pode ali buscar um ganho rápido em um ano, ela pode perder tudo em um ano. Não é o que eu advogo a favor, não é o que eu acho que a maioria absoluta das pessoas devem fazer. Tá, o que eu entendo então que é o razoável que as pessoas devem buscar? Exercício simples, tá? Eu gosto muito de analogia, gente, que eu acho que facilita demais na cabeça da pessoa. Quando a pessoa chega, Thiago, beleza, ação de que eu compro? O que você vive sem hoje? Então, a primeira coisa que eu trago a pessoa para reflexão é: se acabar a luz na sua casa, você se incomoda? Você vive sem luz? Opa, energia elétrica é uma coisa interessante. Como que eu abro, então? Como é que eu vendo energia elétrica? Bem legalmente falando. Não é difícil, a gente tem que investir muito. De cara a gente está vendo duas coisas. O mercado, a sociedade não fica sem, e a barreira de entrada é muito alta. Não se investe em usinas elétricas, em linhas de transmissão da noite para o dia. Começa a fazer sentido, me faz pensar que empresas voltadas à geração e distribuição de energia elétrica é um setor interessante. Beleza, ali eu vou. Ali eu coloco meu dinheiro, que eu sei que é uma coisa que não vai deixar de existir da noite para o dia.
O exemplo é chato, desconsidera a comida aqui. Algum de nós aqui, você que está me assistindo, você consegue se imaginar viver sem saneamento básico? Seu vaso já entupiu um dia. Foi legal esse dia com o vaso entupido na sua casa? Não dá. Então, da mesma forma, saneamento básico é um setor que é perene, ninguém na sociedade vive sem, sendo mais correto na minha fala, né? Infelizmente tem pessoas que ainda vivem sem saneamento básico, né? Mas acho que vocês entenderam onde eu quero chegar. Então, assim, é um setor que é perene, a pessoa depende e é difícil entrar. Ninguém constrói uma Copasa ou qualquer outra da noite pro dia. Outro setor que vale a pena investir. Então o exercício básico quando eu disse que a analogia pare e senta. Eu posso viver sem esse produto ou serviço? Se sim, sai fora, você não vai investir nele. Se não, esse mercado, esse nicho tem uma coisa legal ali pro que a gente fala, que é construir patrimônio com perenidade, com segurança. O contrário desse exemplo. Quando a gente vai comprar... Não, o celular tá ali. Quando eu vou comprar um celular, você escolhe a loja que você vai comprar o celular, e eu não vou ficar falando loja aqui, mas todos nós sabemos as empresas, né? Sim. Certamente a gente não escolhe comprar pela loja. A gente abre um navegador e escolhe o melhor preço. E aí eu faço esse paralelo para mostrar o risco que tem, por exemplo, setor do varejo. Investir em empresas do varejo, pensando nisso que a gente fala, que é médio e longo prazo, é um enorme risco. Fuja, corre, não vai colocar dinheiro nisso. Todo dia tem um varejista quebrando. Pode ser que ano que vem vai ser que você investiu. Então, o primeiro passo, né, para a gente falar em ações é separar que grupo. Talvez um passo antes até, né? O que eu quero com ações? Então aqui eu estou partindo da premissa que eu quero isso. Perenidade, segurança, construir patrimônio em cima de ações para oferir em especial dividendos com o passar do tempo. Beleza, dito isso, eu quero empresas sólidas e perenes. Eu sei que elas não vão dobrar em 2, 3 anos de valor à cotação, mas é isso que eu quero. O que eu quero dela é que ela conserve o meu patrimônio, que ela vá continuando ali corrigindo a inflação todos os meses e vá valorizando em função do aumento de clientes. Então, por exemplo, saneamento. Tem gente ainda que precisa de saneamento. Ela vai aumentar a quantidade de clientes, energia elétrica da mesma forma. E por aí vai. Isso, com o passar do tempo, garante uma boa valorização. E a mágica do dividendo, que é o que as pessoas não param para pensar em longo prazo. E quando a pessoa entende isso, vira a chave na cabeça dela. Fins hipotéticos aqui, tá? Eu tô comprando a Thiagos Energia a R$10 hoje. Thiagos Energia paga um dividendo de 10%. Ela me dá R$1 de dividendo. Hoje, 2025. Só que a Thiagos Energia, ela vai valorizando. É uma empresa que é perene, ela vai todo ano, pelo menos, corrigindo a inflação. A média de dividendo dela é 10%. Em algum momento futuro, essa cotação de R$10 dela vai estar em 15, 20, 30. E ela continua mantendo o seu dividendo na casa de 10%. Quando ela estiver valendo 30, esses mesmos 10% representam R$3. Só que no meu patrimônio, que eu coloquei R$10 lá atrás, nós já estamos falando de dividendo de 30%. Essa mágica do longo prazo, quando acontece, assim, é quase emocionante. E isso acontece, as empresas vão se valorizando com o tempo. Sobe caindo, claro, tem momentos que ela vai cair, renda é variável, mas a longo prazo é para cima. Tem que tomar cuidado com o momento da entrada inicial, como que você vai se comportar. Agora, especificamente, né, novembro de 2025, é um momento que tá legal. A Selic não vai ficar 15% para sempre. Exatamente. Ela pode até ainda subir, bater um 17, 18, mas ela vai ficar abaixo de 15. 15 é um patamar elevadíssimo. Em algum momento ela vai cair. Só de sinalizar que ela vai estabilizar e começar a cair, a bolsa, é isso que eu comentei agora há pouco, já disparou esse ano, 30% de valorização em reais e na casa de 50% de valorização em dólar. Gente, esse dia vai chegar. Assim, até tá lá no Missão Liberdade Financeira, a nossa carteira pública de renda variável, tá lá no destaque no perfil do Instagram para acompanhar, é de graça, isso aí é só para você se orientar um pouco melhor. A mágica já tá acontecendo. Imagina quando essa Selic começar a cair. Poxa. Por isso é importante a diversificação, né, Thiago? Exatamente. É aí que a coisa acontece, né? Não dá pra fugir disso. Ssó que a gente sabe que é complexo, né? Se as pessoas têm medo, às vezes, de tirar o dinheiro ali da poupança para colocar num CDB, quiçá, né, num bom mineirês, colocar em ações. A gente sabe que tem esse limitador, as pessoas dão uma travada mesmo, é natural. E isso é pouco a pouco, as pessoas têm que ir deglutindo, sair de uma poupança, ir para um CDB, para o título do tesouro, daqui a pouco pensar talvez um fundo imobiliário, e aí a coisa vai escalonando, o conhecimento é progressivo sempre, né? Mas até nessa linha, eu queria puxar aquele gancho que você comentou, Esther, de quando
tava ali escolhendo previdência, e aí, poxa, um mar de opções. Quando que você imagina, quando que você entende que é uma hora legal pra pessoa procurar, poxa, eu preciso de ajuda, eu não sei que ação que eu escolho, onde que eu vou fazer esse investimento, alguém tem que me ajudar. Quando que você acha que cruza essa linha do sozinho eu não consigo mais? Tiago, então novamente eu vou contar a minha história um pouco mais a fundo, que a Betânia já comentou. Até para as pessoas se identificarem mesmo, porque eu comecei assim também, gente, eu era desorganizada. Eu tô aqui hoje falando no podcast de finanças, mas eu já estive nesse lugar aí que muitos de vocês estão. O que acontece? Eu formei, né, e comecei a receber meu salário ali como formada, eu e meu marido, eu sou casada, e aí a gente chegou num ponto que a gente tava, Tiago, gastando tudo que a gente ganhava. Tudo que a gente ganhava. E assim, eu sou uma pessoa, como a Betânia mesmo falou, muito curiosa, aprendo muito sozinha. Então, realmente, gente, hoje na internet a gente tem muito conteúdo bom. Sim. O Tiago mesmo tem muitos vídeos aí já no YouTube. Tem um curso até, inclusive, né, Tiago, sobre educação financeira, disponível gratuitamente, né? Praticamente inteiro. A parte básica, eu fico brincando que é minha sementinha de bondade pro mundo. O que todo mundo tem que saber, o basicão tá lá. De graça no canal do YouTube, assim, pra isso. Acessa, só consumir. Só tem que assistir. Exatamente. Então, assim, hoje na internet a gente acha muita coisa. Então, por exemplo, eu já me aventurei muito no mundo das milhas, que é algo que eu gosto muito. É claro que, assim, ainda tenho muito pra aprender, mas eu não paguei nenhum curso. Eu aprendi tudo que eu sei até hoje. Eu já fiz várias viagens já pagando só a taxa de embarque. Pra mim e pro meu marido, inclusive, todo ano a gente faz pelo menos uma viagem assim. E foi aprendendo em vídeo no YouTube. Então, hoje a gente tem muito conteúdo bom na internet pra aprender. E aí, só que chegou num ponto, Tiago, que eu, mesmo com essa força de vontade, essa curiosidade, que eu não consegui. A Previdência foi o meu muro. Foi onde eu falei assim, gente, não, aqui não dá. Isso eu não faço. Daqui eu não passo, aqui eu não consigo sozinha. Eu acho que todo mundo tem que encontrar o seu muro, assim, sabe? É muito importante você ter essa busca por você mesmo. Mas, se chegar num ponto que você fala assim, não, daqui eu não consigo, é importante você procurar um profissional, um consultor. Por quê? E aí eu procurei a Betânia, como eu já falei, ela mudou a minha vida, gente, mudou a minha vida. Não sobrava dinheiro nenhum. Eu e meu marido, a gente ganhava bem, mas não sobrava dinheiro nenhum, mesmo com a informação que eu tinha. Porque eu não consegui achar um método eficaz para nós dois. Além disso, uma outra coisa que eu acho muito interessante na consultoria, que é o que eu falo para todo mundo que chega para nós, é que na consultoria você tem alguém para prestar contas. Principalmente nessa situação minha de casal. E a Betânia, que gosta muito de atender casais, que ela tá praticamente se especializando aí nessa área, atendendo casais, ela vai saber falar até melhor que eu. Mas... como ela atendeu a mim e o meu marido, foi ótimo, porque eu e meu marido, a gente tem um relacionamento muito bom, muito tranquilo, mas as finanças a gente não conseguiu resolver sozinho. Não questão, tipo assim, um não concordava com o outro, não era essa questão. Mas eu falava, amor, a gente precisa anotar tudo que tá gastando, a gente precisa estabelecer um plano aí, e a gente não conseguia. Tiago, eu não sei explicar, não dava certo. Geralmente... O casal, ele é assim, o organizado vai casar com o desorganizado. E eles vão tentar conversar ali ao longo da vida. E aí... Vai achar um meio termo no meio do caminho. Vai. Aí eu achei meu anjo salvador, que foi a Betânia, que fez justamente essa mediação entre eu e meu marido e nos apresentou principalmente um método. Eu acho muito interessante que na nossa consultoria a gente apresenta passos, né, para independência financeira. Tem um método a ser seguido, tem uma estrutura que muitas pessoas, quando a gente apresenta para as pessoas, eu até pergunto, né, que você já viu algo do tipo? A pessoa fala assim, nossa, eu não sabia que tinha um caminho a ser seguido na vida financeira, né, na educação financeira. E a Betânia nos apresentou e eu falei assim, nossa, eu quero seguir isso. Eu fui bem determinada. E aí, Tiago, no meu caso, que não sobrava dinheiro pra nada, assim, é o famoso 0 a 0 voluntário. Eu acho que a maior parte da classe média aí dos brasileiros é isso, 0 a 0 voluntário. Não sobra porque não quer
mesmo. E não sabe explicar também pra onde que o dinheiro vai, né? A gente comenta até que aquele perfil que, mesmo se sobrar ali R$300 na conta, vai guardar? Não, vai fazer um churrasco. Ele vai dar um jeito de gastar, impressionante isso. porque- Né? Vai dar um jeitinho. O 0 a 0 é voluntário? Como é que é? 0 a 0 Não, gostei dessa, eu adotei. Não conhecia, não? 0 a 0 voluntário. Você escolhe ficar ali no 0 a 0. É porque, Thiago, tem realmente o 0 a 0... Qual que é a palavra, Betânia? Tem o 0 a 0 normal, né? Aquele que ele não escolhe. Ele Isso, tem a parte de despesa fixa muito alta. isso. Então, por mais que ele tente reduzir custo, é despesa fixa. Então, não tem como abaixar tanto. Então, ele acaba ficando 0 a 0, não por vontade própria, mas porque ele chegou naquele padrão de vida aí. Mas são os raríssimos casos. A maioria é 0 a 0 voluntário. E aí, eu me identificar, Gostei demais essa. e provavelmente você que está nos ouvindo pode também se identificar. Procure, se for esse ponto, você já tentou se organizar sozinho, já buscou informação, não conseguiu, busque ajuda. Busque ajuda. E assim, graças a Deus que eu busquei ajuda, porque senão eu teria colocado meu dinheiro numa dessas previdências aí que não rendem nem um CDI, e isso é um erro caro. É um erro caro de se cometer. Não dá pra esperar a corda arrebentar, né? Não dá. Então, E é diferente, né, Esther, quando você tem uma terceira pessoa ali para dar satisfação. Tudo bem, o dinheiro é seu. Você vai fazer o que você quiser. Mas o que a gente mais escuta nas consultorias também, né, eles falam assim, Betânia, você fica na minha mente 24 horas. Às vezes eu vou fazer alguma coisa ali e eu penso, eu vou ter que justificar para o Betânia o porquê que eu tô fazendo isso, que não tem nada a ver com planejado. E acabo não fazendo. Então, isso, de certa forma, ajuda muito, né? Então, quando é casal, ainda tem esse ponto de que cada um nasce em um lar diferente, Sim. criações diferentes, lidam com dinheiro de formas diferentes. E quando Exatamente. esse casal se une, né? Às vezes é muito difícil conseguir encaixar ali aquela linguagem financeira para dar tudo certo. Então, já teve casos de casais chegar para mim e falar assim, Betânia, você é nosso último recurso. Se a gente não conseguir conversar aqui, vai ter divórcio. Então, é neste nível, né? Então, a mediadora, né, uma terceira pessoa ali, um profissional, vai entender, vai sentar só com a esposa e vai entender o lado dela, vai sentar só com o marido, entender o lado dele, e aí depois volta, né? As reuniões, elas são em casal, são em conjunto, e, enfim, tem a mediadora ali que fala, gente, ó, é isso e aquilo. Qual que é o meio termo disso? E o combinado é o combinado, né? Eles conseguem e tudo coloca a culpa na consultora dali pra frente. Exatamente. Por isso que eu falei, Thiago, quando você comentou do seu colega de trabalho, que eu falei assim, que ele precisava de que você falou que ele, qualquer coisa que ele vê, ele compra. Impressionante. Ele precisa de um consultor porque ele vai ficar na cabeça, meu Deus, meu consultor não vai gostar disso daqui. A vergonha de ter que justificar o porquê que ele tá fazendo aquilo que não tem nada a ver com o objetivo é muito É forte. suficiente pra pessoa já pensar duas vezes, né? E no fundo parece que todo mundo sabe, né? Quando tá dando aquele escorregado, tô fazendo um trem aqui que não é certo, a pessoa sabe, né? Mas Ela quando sente. é pra ela mesma, quando ela presta contas só pra ela mesma, vamos dizer assim, ela não Ela tá disposta a negociar. Eu me negocia perdoo. por qualquer coisa. Eu mereço. Nó. É o famoso eu mereço. 1.000 é caro, mais 10 de 100 não é. Dá pra Só conversar, se né? vive uma vez. E por aí vai. E por aí vai. Mas aí, gente, é legal porque eu trago essa visão aqui de cliente. No início, eu e o Eric, tudo a gente ficava assim, ô Eric, eu vou contar pra... Eric, pra quem não sabe, gente, é meu marido. Tudo eu falo assim, Eric, eu vou contar pra Betânia. Minha mãe, né? Eu vou chamar minha mãe, você. É tipo isso. Tem certeza que você vai fazer isso? A gente precisa conversar com a Betânia. Então, pra gente foi muito importante, porque ela trouxe pra gente essa consciência. Inicialmente foi muito importante e depois a gente conseguiu caminhar sozinho. Hoje eu consegui transferir essa prestação de contas pra mim mesma, né? Não porque eu estou aqui como consultora financeira hoje, mas porque a Betânia me ensinou. O método funciona. Isso faz você criar consciência realmente, como a gente já comentou aqui no podcast, e você começa a fazer as escolhas de forma assim, pensando nos seus objetivos mesmo. E isso é muito legal, isso é muito legal. Então assim, na hora que você chegar nesse ponto que você vê que não conseguiu se organizar sozinho,
procura um consultor. E também tem um outro ponto também que, se você é uma pessoa que trabalha muito, acho que você mesmo comentou disso aqui, não tem tempo, a Betânia comentou, não tem tempo para procurar, para ver qual a ação que eu vou colocar, qual o fundo imobiliário. É realmente muito trabalhoso isso, né? É um mundo, os investimentos é um mundo. Então também é a hora de você buscar ajuda para você acelerar seus resultados. Delegar essa parte, né? Delega essa parte. A gente delega tantas outras coisas, né? Por que não delegar isso também? Porque isso aí vai te dar muito mais tranquilidade, seu dinheiro vai funcionar ali bem e você vai poder viver a sua vida tranquilo, sabendo que seu dinheiro tá rendendo bem. Só que eu acho que um dos fatores que toca muito nessa questão que afeta muito nos bons resultados é a questão do comportamental. Betânia, é a base de tudo, acha, né? Sobre essa questão comportamental? Bom, a gente tem essa filosofia na Castelo, que o dinheiro, ele se trata muito mais de comportamento, né? Então, por isso que tem pessoas que ganham pouquíssimo e tem tudo, pessoas que ganham muito, não tem nada, comportamento. E aí, né, até para as pessoas que estão nos ouvindo agora e acham que não tem solução para você, eu vou contar agora a minha história. Uma parte da minha vida, assim, que eu lembro como se fosse hoje. Porque vai unir tudo que a gente falou aqui, a questão da cultura, a questão da família, de não ter aprendido. Anos depois, eu descobri que na Alemanha, quando o jovem ele começa a trabalhar, a primeira coisa que ele faz é contratar um consultor. Para já desde sempre ir gerindo as finanças e organizando da melhor forma. Eu, com os meus 18 anos, a primeira coisa que eu fiz foi ir no banco e pedir um cartão de crédito. Porque eu era louca para ter um cartão de crédito. Pra chamar de meu. Chamar de meu. Status, né? O famoso viver de status. Exato. Então, eu com meus 18... eu fiz esse cartão de crédito, mas aí, um ano depois, eu já tinha feito 9 e eu estourei o limite dos 9. Betânia, minha consultora, você sabe que eu não imaginava esse seu passado? Olha só. Olha só como as coisas são. Então, muito, né, por causa de compra por ansiedade. Então, tem que entender ali a raiz. Sim. Então, eu com 19 anos, eu já tinha o nome completamente sujo. Caramba. Porque aí eu fui falar com minha mãe, né? Quando eu vi que tudo deu errado, eu falei, mãe, ela... Betânia, você que fez, você que vai resolver. Era a forma, na época, que ela entendia que dessa forma ela ia me ajudar. Mas, de fato, ajudou. Porque desde os 19 anos que eu comecei a fazer cursos de finanças pessoais. E aí eu tinha também esse hábito de, além de usar esse crédito desenfreadamente, gente, eu pegava empréstimo no banco à toa. Tinha lista, aparecia, você tem R$1.000 de limite de crédito. Eu pegava os 1.000 para fazer nada. É o servidor público. É o servidor público com consignado. Essa lógica. Liberou a margem, pega de novo. Pega. Então, nessa situação, né, que então, se você tá achando que não tem solução para você, tem. Acredite, tem muita solução. Então, nesse cenário, né, que eu fui estudando e fui aprendendo, e a gente vai entendendo também que, da mesma forma que é muito prazeroso comprar alguma coisa e, enfim, usar o dinheiro e usar o crédito e tudo mais, a gente transfere isso para guardar dinheiro. E hoje, se a gente olha assim, para a maioria da situação dos brasileiros, a maioria acha que é normal não guardar dinheiro nenhum. Impressionante. Mês a mês. Gente, isso não é normal. E, gente, quando a pessoa sente esse prazer de ver o dinheiro pagando, seja um dividendo, seja um rendimento, enfim, seja lá qual for o caminho, mas ver ali R$10.000 virando 10.100 no mês seguinte, gente, vira a chave. Vira. Todo mundo que sente esse gostinho plantou a semente. A pessoa viu que o dinheiro faz mais dinheiro com ela dormindo, ela quer mais. Ela só tem que dar o primeiro passo. Ela tem que entender, sentir esse gostinho a primeira vez, né? Eu iria até um passo antes, Thiago. Quando a pessoa começa a montar sua reserva ali, consegue juntar um dinheirinho,
na hora que acontece um imprevisto e ela não precisa recorrer a nenhum parente ou a nenhum empréstimo do banco, aquilo ali dá um alívio. Aquela sensação de paz e de que tô fazendo a coisa certa. Dignidade, Isso né? mesmo. É o que a gente falou no começo, a dignidade. A educação financeira, no fundo, é sobre dignidade para as pessoas, é sobre liberdade, é sobre paz, né? Uhum. Então, é justamente essa parte de comportamento, do emocional, ele conta muito, principalmente falando sobre o dinheiro, né? Tudo vai bater na casa do dinheiro. Então, até a gente já orientou algumas vezes, dentro de consultoria, a busca por um terapeuta, né? Vamos fazer alguns outros tipos de tratamento, porque já passou para ser caso clínico, né? Da compra compulsiva, de não conseguir... Então, e lá atrás, né, na época onde eu estava resolvendo todas as minhas questões, uma das primeiras coisas que eu fiz primeiro, né, foi tomar consciência, né, de o porquê que eu estava fazendo tudo aquilo, porque eu agia daquela forma. O segundo passo, eu tive que cortar o mal pela raiz. Jogou os 9 cartões de crédito. Porque eu não tinha disciplina pro crédito, né? Então, assim, e ficava sempre negativo, era uma loucura, assim, a minha história não é diferente de milhões e milhões de brasileiros, mas eu tô aqui para ser prova viva também que o planejamento, a consultoria, ele resolve, ele ajuda muito. E depois que você muda a chave e começa, de fato, ver ali seu dinheiro guardado, rendendo... É maravilhoso, né? É maravilhoso. Então, e até... As loucuras financeiras que a gente faz, elas são pensadas. Às vezes eu ligo pra Esther e falo, Esther, fiz uma loucura. Mas aquela loucura, eu já tenho tanto na mente como que tá a minha planilha, como que vai estar os próximos meses, que isso me permite tomar decisões rápidas, sem que aquilo destrua todos os meus meses pra frente, né? Te dá liberdade, né, Betânia? Dá liberdade. Por exemplo, a consultoria financeira foi o que me deu liberdade de mudar de área. Porque antes, como eu era o 0 a 0 voluntário, que você gostou tanto aí de falar, não tinha uma reserva sequer, eu não tinha liberdade de sair do meu emprego. Porque, assim, era um emprego que eu gostava, sim, mas eu tinha que ficar ali 8 horas por dia, tinha que enfrentar o trânsito todo dia, eu ficava 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar no trânsito, e assim, não queria mais isso pra minha vida. Aí, a partir do momento que eu comecei a me organizar, comecei a juntar minha reserva, e aí eu cheguei num valor ali que eu falei, não, agora eu consigo me arriscar, né, no sentido assim, de sair, porque eu já tenho um valor que vai me garantir aqui alguns meses, e ir pra uma outra área que eu queira tentar. E aí, hoje... Dá mais prazer, dá mais satisfação no trabalho, Exatamente. Né? E aí hoje eu consigo já trabalhar de casa, fazer meu horário, e trabalhar com uma coisa que tá me dando... que dá muita satisfação. Dá muito sentido. Muito sentido. É um trabalho com propósito. Porque ver a vida das pessoas ser transformada, não tem nada. Não tem preço. Não tem preço. Esse relato, né, igual a Betânia ouviu no seu, gente, isso é o que vale a pena. Isso vale a pena. Você vê a pessoa que... A gente escuta às vezes, né, as pessoas ali com 2, 3 meses, nossa, agora eu consegui comprar um celular à vista. É maravilhoso ouvir isso. A pessoa não tinha o prazer de comprar alguma coisa sem ser dividindo, sem ser ali fazendo dívida, né? Agora, isso é propósito. No seu começo, assim, quando você começou a investir, montar ali a sua carteira, você teve erros? Pequei. Então, qual que é a dica que você dá? Comprei CVC, eu admito. Comprou CVC foi um erro grave. Eu comprei. Assim, é isso que eu brinquei aqui olhar, se imaginar antes, né? Eu posso viver sem o serviço ou produto que essa empresa presta, né? Já comprei muita porcaria na bolsa. Oi, comprou Oi? Comprei Oi. A Oi eu comprei e vendi. A Oi eu não cheguei não tá com ela até hoje, é 16 centavos, eu acho, né? Mas comprei CVC, comprei Oi, comprei Cogna. Nossa, a Cogna era uma febre, né? Comprei, nossa. Assim, não tem jeito, né? É o que a gente tá falando sobre a necessidade de ter alguém pra ajudar, né? No começo, parece clichê, mas é verdade. Talvez seja clichê exatamente porque é verdade. Enfim, paradoxal, mas o jeito mais barato de você realmente se educar e caminhar nesse mundo é pagando pra alguém te ajudar. Não tem jeito. E assim, com muita veracidade na fala, isso não é porque somos consultores financeiros, temos nosso negócio para isso, muito pelo contrário, a gente já disse, né, tem muito conteúdo gratuito na internet, mas
não está organizado de uma forma que vai adiantar o caminho. 3 relatos aqui, né, de pessoas que tentaram de forma independente e deram suas cabeçadas. Então, enfim, pequei, comprei CVC, comprei Cogna. E perdão. Não. Mas pra quem tá começando agora, assim, eu não quero passar pelas mesmas coisas que o Thiago, que a Betânia, que a Esté. Como é que você montaria a sua carteira? Uma carteira segura, uma carteira rentável? Para qual caminho, assim? Qual foi a dica de ouro que você aprendeu com esses erros que dá pra gente passar pra frente? Descobrir o seu perfil de investidor. Por incrível que pareça, uma coisa que hoje pra gente é tão básico, a maioria das pessoas não sabem. Será que eu sou conservador? Eu sou arrojado? Meu perfil é moderado? Isso é o passo zero. E existem questionários até gratuitos na internet que a pessoa vai responder uma pequena anamnese e vai ver, com base ali em torno de 10 a 15 perguntas, qual é o perfil dela. Descoberto qual é o perfil, a pessoa vai realmente começar a montar essa carteira respeitando esse perfil. Para quem está ouvindo isso do zero aí, o que é o perfil? Esse perfil vai me dizer se eu posso ter muita coisa na minha carteira, um percentual considerável de renda variável ou não. Então, um perfil bem conservador. Ele vai ter ali 90% de renda fixa e 10% de renda variável, e essa parcela de renda variável vai aumentando à medida que seu perfil se torna mais arrojado. E meu erro, inclusive, foi nesse sentido. Eu não sabia meu perfil. Depois eu fui descobrir que tem uma tendência ao conservadorismo e eu estava lá investindo em ação. Então, tirava a minha paz, incomodava. Tirava o sono, né? Assim, primeiro passo, descubra o seu perfil e aí comece a montar uma carteira respeitando esse perfil, que de regra esse perfil vai te mostrar percentual de renda fixa, percentual de renda variável. E dentro desses dois mundos, claro, escolher produtos que correspondem ao que aquele mundo quer entregar, né? Renda fixa é segurança, é proteção, é paz. E na renda variável, buscar, não abrir mão disso, claro, mas buscando um pouquinho mais de performance também, né? Mas diversificação, né? A gente volta sempre para diversificação. Todo investidor que tem pelo menos um neurônio já entendeu que tem que diversificar, né? Enfim, e eu acho que a gente passa muito nessa questão de construção da liberdade financeira, da independência financeira, uma questão de hábito, né? Que é uma coisa que a gente vê as pessoas batendo cabeça, as pessoas com dificuldade de mudar os hábitos ruins por hábitos novos. E realmente, eu não me lembro, eu sou ruim de nome de autor, mas tem um autor desses clássicos de Poder do Hábito, Hábitos Atômicos, algum desses, que fala que na verdade nós somos o resultado da nossa massa de hábitos. Tudo que nós somos hoje, do ponto de vista físico, emocional, financeiro, não passa de consequência do que a gente faz todo dia um pouquinho, né? E é difícil mudar um hábito pra caramba, né, Esther? É uma coisa assim que dá trabalho mexer com isso e ir trabalhando com essa mudança, né? Então, Thiago, aí para essa questão do hábito, a gente, da nossa consultoria, aquilo que eu falei daquele estudo, de que a gente não tá... a gente não se identifica com o nosso eu futuro. É difícil a gente investir agora pensando no Thiago de daqui 30 anos. Então, como é que a gente faz para motivar o nosso cliente a manter, né, esse hábito ali todo mês de investir? É aquilo que a gente já conversou aqui, é o equilíbrio de gastar pro agora também. Na consultoria, por exemplo, a gente faz um planejamento de fazer investimento no curto, médio e longo prazo, porque dessa forma você tá, sim, tendo um dinheiro pro seu eu do futuro, para garantir que você não vai estar trabalhando ali nos 70 anos, mas tá realizando seus sonhos aqui agora também. Então, eu acredito que dessa forma você consegue manter esse hábito aí, tendo esse equilíbrio entre o agora e o futuro. Mas assim... Sentindo o gostinho, né, também do curto prazo, né? A gente tem que ter, não tem como. A gente é também movido à recompensa. Nós não somos robôs, né? Então, assim, não tem como a gente falar assim, não, você vai só investir pra isso e pronto. A pessoa não vai manter. Não vai manter, né? Infelizmente. Mas, assim, falando sobre esses comportamentos do investidor, de hábitos financeiros, Betânia, quais hábitos, assim, que você recomenda que as pessoas criem hoje para acelerar agora essa construção do patrimônio? Tá, então, tem 3 hábitos que as pessoas têm que adquirir para deslanchar de fato. Então, o primeiro ponto que a gente já falou aqui é ter o hábito de se pagar primeiro. Isso. Inegociável. Inegociável, não tem como.
Então, no geral, o que a gente faz? A gente recebe nosso salário, a gente paga as contas, se sobrar a gente guarda, se não for um 0 a 0, vamos dar. Mas se sobrar, guarda, e se não sobrar, não guarda, e fica por isso mesmo. Então, inverter, de fato, esse comportamento no sentido de recebi o meu salário, me paguei primeiro e eu adequo as minhas despesas no restante. Então, dessa forma, você vai ter sempre dinheiro guardado, investido para todas as suas questões do futuro. Segundo hábito que tem que ter e tem que virar hábito mesmo é esse de ter e acompanhar um fluxo de caixa. Não tem como fugir, no começo é maçante, então tem esses, ficar anotando até que o pessoal fica, vai anotar a bala que eu comprei? Vai. A princípio vai, porque você não sabe para onde seu dinheiro está indo. Mas depois que já tem essa consciência, você vai visitar a sua planilha ali uma vez no mês. Só para fazer pequenos ajustes, porque sua mente já está tão habituada com eu gasto isso, eu gasto aquilo, eu gasto mais ou menos isso, já sabe. Vira rotina. Vira rotina. Uma hora vira hábito, né? Na verdade. Vira um hábito. Então, eu não sou ninguém sem a minha planilha hoje. Então, isso para mim é um hábito muito forte que a gente tenta implementar isso na consultoria. E perceba que quando os nossos clientes, assim, depois de um tempo, já fez todo o projeto e fica um tempo fora, e eles param de dar sequência nessa parte de fluxo de caixa, vai te procurar de novo. Porque vai se perder. Porque essa é a base, é a estrutura principal para ter uma vida financeira alinhada, né? Para você não sair ali dos seus próprios objetivos. Só que nessa parte de construção de patrimônio, além do se pagar primeiro, manter o hábito ali de consultar seu fluxo de caixa, entra o terceiro ponto, que é ter mais de uma fonte de renda. Eu li, não vou lembrar onde exatamente, mas que o americano tem, no geral, 5, 6 fontes de renda. E a gente, com uma, tá contente aqui, né? Apostando todas as fichas em um local só. Não deixa de ser todos os ovos na cestinha, né? Não deixa de ser. Isso não vale só para o investimento, né? Vale também para a fonte, né? Exatamente. Então, nessa parte de construção de patrimônio, se você quer acelerar de fato, ter mais de uma fonte de renda, isso é importante. Mas qual outra fonte de renda? Você é muito criativo. Então, quando você sentar, de fato, ali, e prestar atenção no que é que eu posso fazer para me gerar uma renda extra daquilo que eu já faço, faça. Então, para alguns, vai ser vender um chocolate, porque tem o dom naquilo. Para outros, é um Uber. Para outros, de fato, sei lá, a gente até indica para alguns clientes, né, Esté? Um site que chama Cliente Oculto. O Cliente Oculto, você se cadastra e eles te pagam para ir em uma loja, por exemplo, a Havaianas, para fazer ali, ver se a loja tá limpa, o que tá acontecendo, e você ganha ali algum valor. Então, cada campanha tem um valorzinho. Ok, o seu trabalho é ir e avaliar, fazer um relatório, e aquilo já te gera um dinheirinho que você não tinha, e já que você não tinha, você não vai contar com ele, então... É extra. Você pode guardar ali, então você está aumentando bastante ali a sua capacidade de guardar dinheiro. Então tem infinitas formas, né? É só parar, sentar um pouquinho inclusive, e ter disposição. Não subestime as pessoas que vendem doce, por exemplo, que façam doce para vender. Eu já vi um casal que eles tinham um objetivo grande, precisavam de bastante dinheiro. Eles conseguiram arrecadar 25 mil vendendo doce. Então, assim, não subestime. Você acha assim, não vou conseguir dinheiro. Consegue, sim. É realmente isso que a Betânia falou. Tem que deixar a preguiça de lado, né? É um esforço ali que você vai fazer. Mas hoje em dia tá mais fácil, eu acredito. Tem tanta coisa na internet pra fazer também. Você consegue trabalhar de casa. Fazer renda extra de casa também. Dá pra incluir na sua própria rotina, assim, né? Tem gente que, de fato, não dá pra generalizar. Pessoas que, de fato, têm uma rotina que não cabe mais nada ali, né? Então, entra em outro ponto da consultoria, que é o planejamento para, de repente, mudar a diária, ganhar mais. Mas, no geral, ter mais de uma fonte de renda ajuda muito nessa construção de patrimônio. Então, esses são os 3 hábitos, para mim, fundamentais para seguir. Mas você tem algum micro hábito, assim, para começar amanhã, que faz sentido para construir, assim, para alcançar de fato uma liberdade financeira? Eu volto no precisar e querer.
Se todo mundo sair daqui hoje, né? A gente já tá caminhando para encerramento aqui, quase 2 horas de podcast, mas Sim. se todo mundo, a partir da hora que acabar aqui, independente da hora que você tá assistindo, se você parar e pensar na sua próxima despesa, eu quero isso ou eu preciso disso? É um micro hábito que vai se desdobrar em diversos outros hábitos positivos. A partir da hora que a pessoa vira essa chave, muita coisa começa a mudar. Porque a pessoa vai ver que a maioria das despesas dela, ela apenas quer. Ela não necessariamente precisa. Sim. E o que ela precisa, sendo muito repetitivo, que é garantir a sua dignidade na velhice, tá passando por debaixo da greta, naquele iFood de toda noite, naquela assinatura que ela não assiste mais, naquela camisa que tá com a etiqueta lá no guarda-roupa. Em pequenas despesas, a liberdade financeira tá indo embora, né? Então, assim, para mim, o grande micro hábito é mensurar cada despesa, é refletir. 3 segundinhos. Para e pensa antes, porque a gente acaba tendo muita pequena despesa por hábito realmente, né? E a gente tem que fazer esse exercício. A boa notícia é que uma hora fica fácil. Uma hora vira hábito positivo. Uma hora, assim como ir à academia, uma hora vira um hábito positivo. Você já se sente mal o dia que você não faz atividade física e segue a relação, né? Então, assim, no meu modo de ver, realmente é isso aí. E não tem como, isso vai terminar na liberdade financeira, na paz financeira. As pessoas que conseguem entender isso e começam a colher os benefícios, isso vai chegar. Essa tranquilidade de saber que tem uma reserva patrimonial, que se está investido em ações, se está investido em fundo imobiliário, se está numa carteira bem diversificada apenas em ativos, e aí mesmo está diversificado mesmo, se está em imóvel para alugar, fato é, um bom colchão patrimonial para gerar renda passiva é o que a gente quer. Isso é o objetivo da liberdade financeira, é isso que vai garantir paz para aquela pessoa no momento que ela já tiver que reduzir o seu ritmo de trabalho, né? E é até importante a gente contextualizar isso aqui, que às vezes é um ponto que a mim incomoda especificamente. A educação financeira em tempos de internet, Instagram e rede social foi muito deturpada. A gente vê as pessoas falando de educação financeira e investimento, é para ficar rico, é para ficar fazendo viagem internacional cara, para jantares caros, carro importado, sendo que tem um passo antes que é dignidade. A gente não pode esquecer que educação financeira é sobre dignidade, né? Exatamente. Então, e assim, o primeiro investimento não é do Tesouro, no CDB, igual a gente comentou aqui. O primeiro investimento é no conhecimento. Então, assim, pessoas que estão aí assistindo a gente, entendam isso. O primeiro investimento que você vai fazer é em educação financeira, no conhecimento, para você saber qual caminho traçar daqui para frente. Exatamente. E no fundo a gente está falando sobre tempo, né? Ganhar tempo. Que é a grande moeda inegociável que a gente não consegue entrar. Somos de BH, né? Entrar na Araújo ali e comprar tempo. Vende tudo lá, menos tempo. Menos tempo, é. Então, no fundo, a educação financeira é sobre isso, né? Dignidade, tempo, é paz, é deitar e dormir tranquilo de noite. E mesmo ouvindo tudo isso aqui, né? Se a pessoa não consegue, de fato, seguir sozinho, estamos aqui à disposição. Conte com a gente, né? Conte conosco. Vai, Betânia, até aproveitando essa deixa, conta aí pra turma, onde que as pessoas te encontram, qual é o canal que consegue fazer um contato com você, te acompanhar, faz o jabá aí, como você diz. Certo. Bom, a gente está disponível ali no Instagram, no Castelo Forte Financas, né? E aí, na bio, tem o WhatsApp, você vai conseguir falar diretamente comigo e com a Esté, marcar ali uma análise que ela é sem custo, né? Primeiro a gente vai entender todo o seu perfil, o que você precisa, e a gente conversa. Os orçamentos, eles são personalizados, né? Sim. Depende dos objetivos mesmo e da complexidade, da complexidade. Casal, individual. Mas assim, não teve ninguém que chegou até a gente que não conseguiu fazer, né? Então, a própria consultoria, ela se paga. Exatamente. E muda completamente a vida. Então, pelo Instagram. Isso. E também tem o site da Castelo Forte, né? castelofortefinanças.com.br. A gente está disponível por lá. Eu vou deixar aqui também o meu Instagram pessoal, que também a gente costuma colocar algumas dicas lá de finanças. Então, meu Instagram é @Esther_Abrantes_ e me segue lá também para mais dicas. Excelente. E você, Thiago? Bom, podem me encontrar lá no nosso site, www.missãoliberdadefinanceira.com.br. Lá tem todas as informações de contato consolidadas. Lá você vai achar o nosso Instagram, nosso canal no YouTube.
No Instagram é o missão_liberdade_financeira. E hoje a gente presta 2 serviços lá pelo Missão Liberdade Financeira. Um treinamento com mais de 24 horas de conteúdo, distribuído em 60 aulas. E, claro, a consultoria individualizada para quem quer realmente alguém que pegue pela mão e ajude, né, a romper esse caminho e construir a tão sonhada liberdade financeira. E se eu pudesse deixar um recado final aqui para quem nos acompanhou até agora. Um último recado, na verdade. Escreva aí, comente o nome do podcast, tá? Verdade. A gente está esperando essa participação sua, então comenta aqui embaixo aí, seja lá pelo YouTube, Instagram, você tá vendo, que a gente quer saber a sugestão de nome pra gente abrir uma votação e pensar como que a gente vai chamar carinhosamente esse podcast. E por fim, o que eu ia dizer agora era com relação à escolha de dificuldade, tá, gente? Eu sei que a gente falou muitas coisas aqui que talvez não seja fácil num primeiro momento, mas o convite é acordar cedo e ir para uma academia, fazer uma atividade física. Claro, é difícil, mas não fazer isso e ficar numa cama, perder saúde, ter, enfim, diversas consequências por não ter hábitos saudáveis bons. É difícil da mesma forma. Cuidar de relacionamentos, dar trabalho. A gente sabe que é difícil nutrir um casamento, nutrir amizades, mas da mesma forma, viver na solidão é difícil. Tantos outros exemplos de dificuldade. Então, meu desejo para você que acompanha até agora é: escolha a dificuldade correta da vida. Se você escolher a dificuldade certa das finanças, certamente no futuro a facilidade virá. Então, um grande abraço para você que nos acompanhou até aqui e até a próxima, né? Até a próxima. Até a próxima, gente.